Olá, doutores e doutoras, boa tarde para todos vocês, bom dia, aliás. Estamos aqui na sede da Verbomed e hoje eu vou falar para você sobre como divulgar serviço médico sem ultrapassar os limites éticos da profissão. Porque a gente sabe que na medicina a gente tem alguns limites, principalmente baseados no manual de publicidade médica, e que se o médico ultrapassa esses limites, com certeza pode sofrer denúncia e algumas até sanções pelo CRM. Então esse é o título da nossa aula, como divulgar serviços médicos sem ultrapassar os limites éticos. Quem sou eu, o que me trouxe até aqui, eu vou falar tudo isso na palestra, mas o interessante é a gente pautar que atualmente o marketing médico é uma competência que foi despertada nos últimos tempos. Eu comecei a atuar na área em 2009, ou seja, há quase 10 anos, e no começo era muito difícil. Por quê? Porque a gente não encontrava praticamente material nenhum sobre marketing médico, livro nenhum, principalmente referência nenhuma, tanto no Brasil quanto no exterior. Eram poucas pessoas que tocavam nesse ponto, e as que tocavam nesse ponto falavam coisas muito superficiais. Então no começo era muito difícil, mas principalmente a mentalidade do mercado era muito cerrada para essa palavra. A palavra marketing, se a gente falasse a palavra marketing ao lado da palavra medicina, logo parecia que a gente estava cometendo um pecado, porque durante muito tempo nas faculdades de medicina a palavra marketing foi praticamente banida, ou foi excluída, ou foi de uma forma dita com intuito negativo, ou seja, os professores das faculdades de medicina, quando o aluno perguntava, professor, doutor, eu posso fazer marketing? Não, você não pode fazer marketing, eles eram enfáticos. Sendo que ao longo do tempo a gente começou a desmistificar todas essas falácias que existiam na época, e atualmente os médicos se atentaram para a importância do marketing. O que acontece? Eu vou falar um caso aqui para contar para você. Há pouco tempo, há um ano mais ou menos, eu visitei um cirurgião plástico no Rio de Janeiro muito famoso, que já teve na cartela de pacientes dele, na clientela, alguns atores e atrizes globais. E esse cirurgião plástico, durante muito tempo, durante quase 15 anos, ele surfou numa onda de praticamente um oceano azul, ele não tinha concorrência. Então, ele me convidou para ir até o consultório dele, após eu fazer uma apresentação, a gente conversou, e no final eu achei que ele queria apenas parabenizar, falar um pouco de marketing médico, mas ele na verdade quis se abrir comigo. Ele falou o seguinte: Vitor, como eu posso fazer para sair dessa crise que o meu consultório está? Pois chega um paciente, por mais que ele chegue até mim, ele vê meu know-how, sabe que eu fiz a cirurgia na atriz A ou B, ele chega até o meu consultório, quando eu fecho o protocolo, quando eu fecho o tratamento, o orçamento no caso, ele, geralmente, o marido olha para a esposa, ou se a esposa não for, ele fala, eu preciso conversar em casa com a minha mulher, doutor, mas com certeza a gente vai fechar. Ou a esposa fala, eu preciso falar com o meu marido, porque é ele que provém os bens em casa, ou é ela que provém os bens. E a gente vai conversar, ou seja, esse paciente não volta mais, por quê? Ele vai pedir uma segunda opinião, geralmente para um médico mais novo, recém-formado, ou um médico que não tem tanta bagagem assim, mas que cobra um preço talvez metade do valor, ou seja, a prostituição de mercado, que está cada vez mais grande na área médica, e que no passado o médico não tinha. Então ele passou a enfrentar todos esses problemas na medicina atual, e para isso ele recorre então a técnicas de marketing para se destacar. Tanto no caso do cirurgião plástico já experiente, quanto também no caso do médico que acabou de se formar e que não sabe que rumo tomar para divulgar os seus serviços sem precisar ultrapassar essas barreiras éticas. Então, nossa palestra vai se permear nesses pontos. Eu trouxe para você aqui uma tabela que está no portal do CFM, ou seja, do Conselho Federal de Medicina. Essa tabela mostra aqui a população brasileira e a população médica nos últimos anos. O porquê que eu sempre trago esse tipo de informação para vocês? Para situar como está a medicina atual e o porquê da importância do marketing então hoje. Os dados começaram a ser medidos em 1920. Nós tínhamos 14 mil médicos em 1920, para 30 milhões de brasileiros. Atualmente, nós temos 451 médicos, isso em 2017, para uma população de 200 milhões. Se a gente notar que nessa tabela, até os anos 70,
nós não tínhamos 60 mil médicos. Imagina, em todo o Brasil a gente não tinha 60 mil médicos, tinha um déficit de médico, não tinha concorrência. Então o médico, por isso que eu falo que existiam algumas fases na medicina. Nessa primeira fase, o que acontecia? O médico não tinha concorrente nenhum, bastava eu ter um diploma de medicina na minha cidade. Então vamos supor uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, na qual o médico tinha um diploma de medicina, ele praticamente não tinha outro médico da cidade. Então esse foi o primeiro ponto. Até 1970, ele era o único médico da cidade, o único médico do bairro. Ele era aquele médico generalista, sabichão, sabe? Que geralmente a pessoa procurava ele para fazer desde um parto até um taquicardia ou problema de pele, todo mundo procurava ele. Esse sujeito era mais procurado que o padre, porque todo mundo conhecia ele, todo mundo procurava ele. Eis que nos anos 70 a gente teve uma leva de imigrantes, depois no final da Segunda Guerra Mundial, que veio até o Brasil, e esses imigrantes tiveram filhos, que tiveram famílias, e principalmente a industrialização do Brasil. O que aconteceu? O número de faculdades médicas aumentou, só que aumentou a população também. Então nós passamos de 58 mil médicos nos anos 70 para 140 nos anos 80. Foi um boom. Porém, a população também aumentou, não foram só as faculdades de medicina. Só que nesse segundo estágio, os médicos começaram a se especializar. Então, antes bastava eu ter um diploma de medicina, que eu tinha um consultório lotado. Num segundo momento, eu tinha uma especialização, eu era um cardiologista, eu era um oftalmologista, logo meu consultório também estaria lotado e eu não precisava de marketing. Notem que esses dois primeiros estágios da medicina, o médico não precisava de marketing. Bastava eu ter um diploma no primeiro estágio e eu ter o quê? Uma especialização num segundo estágio. Porém, as coisas mudaram e muito a partir dos anos 2000. Por quê? Primeiro, um boom das faculdades e principalmente muitos médicos especialistas. Portanto, hoje não basta mais eu ter um diploma ou eu ter uma especialidade. Se eu não souber técnicas valiosas para o quê? Para destacar, anunciar, para eu conseguir levar o meu consultório, a minha clínica para a cabeça das pessoas, fazer um branding, eu não consigo mais me destacar no mercado. Por isso que a maioria hoje dos médicos não conseguem sobreviver dos seus consultórios, das suas clínicas particulares. Eles precisam fazer jornadas mistas, trabalha na saúde pública, trabalha em uma clínica popular e plantões infinitos. Em 2017, se a gente notar, são quase 500 mil de médicos. Atualmente nós temos mais médicos do que dentistas formados. Ou seja, se no passado ser médico era talvez o ápice da sociedade em termos de categoria, então toda família sonhava em ter alguém na família médica. Hoje as famílias têm 2, 3 médicos, 500 mil de médicos, isso representa muito. Só que por outro lado, isso representa o quê? Uma mudança na oferta e na procura. Eu tenho muita oferta de mão de obra, só que a procura, note, a população não cresceu tanto assim nesses últimos anos. O que cresceu foi o número de médicos. Então, a oferta é grande por uma procura que não cresceu dessa mesma demanda, ou seja, mão de obra mais barata. Por isso os ganhos dos médicos caem cada vez mais. Aquele médico que não faz uma pós-graduação, que não se especializa e depois busca técnicas de marketing, muito provavelmente ele não vai conseguir nenhum destaque. Então nós temos hoje 2,18 médicos por 1.000 habitantes, a nossa média do Brasil subiu e muito, é muito similar a países de primeiro mundo, países desenvolvidos, mas o que acontece? A distribuição do médico ainda não é correta no Brasil, é muito médico nas capitais, poucos médicos no interior, mas nós temos um número de médicos muito grande. Esse dado é importante, a população médica cresceu 3,7 vezes mais do que a população brasileira nos últimos 100 anos. Ou seja, a oferta hoje é grandiosa para uma demanda que não cresceu da mesma maneira. Olha só esse dado, de 100 para 300 faculdades de medicina nos últimos 30 anos. Então a gente tinha 100 faculdades há 30 anos, passamos a ter 300 faculdades. Isso significa o quê? 25 mil médicos graduados todos os anos. Então, a boca chamada mercado despeja todos os anos 25 mil novos profissionais buscando um lugar ao sol, buscando um espaço. Só que eu vou falar uma coisa para você. Na verdade, no começo do último ano, eu faço montanhismo, eu fui até a Bolívia. Eu conheci 3 pessoas na Bolívia, as 3 eram brasileiros, os 3 faziam medicina. Atualmente, a gente crê que de 7 a 9 mil médicos brasileiros todos os anos são formados em faculdades no Paraguai, na Argentina, na Bolívia. Ou seja, são pessoas que vão
ingressar também no mercado brasileiro. Então esse número de 25 mil médicos, no mínimo, a gente pode colocar 30 mil médicos anualmente que ingressam no mercado brasileiro. E isso é muito grande, isso causa uma concorrência, por isso o marketing é importante. E para finalizar essa questão de dado, mais uma tabela aqui do CFM, que é uma tabela sobre os salários que os concursos públicos pagaram em 2018, no primeiro semestre, para os médicos. Então, aqueles médicos que resolveram prestar concurso público para uma prefeitura no interior, uma prefeitura na capital, qual foi o valor médio que eles ofereceram nesses concursos? Olha só, o sindicato, a categoria, o próprio CFM, ele pleiteia uma média de R$ 14.134 de salário para o médico. Sabe qual foi a média do Brasil inteiro que foi paga nesses concursos? 5.520, ou seja, 39% do que é pleiteado. Imagine que há 5 anos o médico ganhava em média, nesses concursos públicos, quase 8 mil, agora são 5 mil, ou seja, o rendimento cada vez mais baixo. Eu trouxe esses dados aqui para contextualizar, para a gente depois falar então na importância, na verdade isso é para falar da importância do marketing médico, para aí sim a gente falar então de marketing médico. Viu só como o mercado já é diferente daquele mercado do passado? Você entendeu esses 3 estágios da medicina? Então vamos falar então sobre marketing médico. Quem sou eu? Meu nome é Vitor Jaci, trabalho com marketing médico desde 2009. Na verdade, minha primeira oportunidade com marketing médico, a primeira vez que eu entrei em contato com esse mundo, não foi porque eu quis trabalhar com marketing médico. Eu tenho formação de publicidade, formação de marketing, formação até fora do Brasil com marketing digital, mas tudo me levou para o caminho de conhecer Dr. Osmar de Oliveira, um sujeito que trabalhou durante muito tempo em praticamente todas as TVs abertas, cobriu Copa do Mundo, etc. E ele, no programa aqui com a Renata Fã, Denilson, eu aqui em várias fases da minha vida, ele era ortopedista. E o que acontece? Fui convidado para trabalhar na clínica do Dr. Osmar de Oliveira. Dr. Osmar de Oliveira, célebre, corintiano. Na clínica dele, o que acontecia? Eu fui estagiário, e como eu te falei, no início não havia nada de material de marketing. Era erro e acerto, erro e acerto. Eu vou implementar tal coisa. Se a clínica desse ok, a gente implementava e a maioria das coisas davam errado, porque não tinha base. Até que depois de 1 ou 2 anos, peguei certa experiência na área. O que aconteceu? Na clínica tinha mais médicos. Então, tinha o Dr. Osmar, ortopedista, tinha fisiologista, médico do esporte e mais 10, 20 ortopedistas, cada um de mão, um de quadril, um de pé. Eis que eles viram que a clínica começou a aumentar de tamanho, mais profissionais, trocou de prédio. Vitor, você não pode realizar uma consultoria para mim? Porque é o seguinte, eu tenho meu consultório, que eu atendo só sexta-feira, eu alugo uma sala, e esse consultório está meio vazio. Eu venho aqui para a clínica porque eu consigo fazer um volume de cirurgia aqui na clínica, mas meu consultório está vazio. Você não faz uma consultoria para mim? E aí, fazia uma consultoria aqui, outra ali, até que eu tinha o quê? Um know-how e uma carteira de clientes médicos das mais variadas especialidades. Por quê? Porque o ortopedista, ele fez cirurgia geral junto com um cirurgião do aparelho digestivo que fazia bariátrica e entrou em contato comigo porque o ortopedista indicou, e eles na faculdade tem um neurologista que estudou com ele, que conversou comigo, então eu tinha uma carteira variada de clientes. Inclusive, aqui na Feira Hospitalar, eu junto com o Dr. Osmar, a gente fez o primeiro simpósio de medicina esportiva com os médicos dos 5 principais clubes de tamanho do Brasil, etc. Então foi aqui que tudo começou. Até que, em 2012, eu resolvi empreender na área e fazer um curso de marketing médico para que os médicos tivessem a oportunidade em todo o Brasil de conhecer um pouco dessa mentalidade. E aí eu lancei um curso chamado Médico Celebridade, aqui eu vou frisar bem por conta desse segundo slide, Folha de São Paulo. O que aconteceu? O Médico Celebridade, ele efetivamente em 2013 entrou no ar, poucos médicos se inscreviam, por quê? Porque tinham falácias sobre o marketing médico. Todos eles acreditavam que não podia fazer marketing, que não poderiam fazer marketing de maneira nenhuma, e eu recebi e-mail todos os dias, meia dúzia de e-mails falando: isso é charlatanismo, você está errado, eu vou te processar. Médicos falando isso, porque a mentalidade, vamos lembrar, a mentalidade de 2012 com marketing era totalmente fechada.
totalmente fechado, eu só era criticado. E eu até falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Tentando ensinar médico, fazer marketing à distância, eu só era criticado. Até que, no começo de 2014, Cláudia Colucci, uma das principais repórteres da Folha de São Paulo, fez um artigo, médico celebridade, falou sobre mim, falou sobre o curso, etc. O que aconteceu? Naquele dia, eu nunca tive tanta inscrição. Por quê? É importante eu frisar aqui a Folha de São Paulo. O que ela falou? Em um país onde morrem pessoas em filas de hospitais, marqueteiro quer ensinar médico a ganhar mais dinheiro. Olha só, ela simplesmente expôs uma opinião na qual o médico não poderia buscar mais ganhos na sua profissão, ele que tanto investiu em tempo, ele que tanto investiu principalmente investiu em capital, para se formar médico, para fazer uma residência e para fazer curso de pós-graduação. Então, simplesmente, ela externou uma opinião que muita gente tem, até um médico tinha na época, dessa questão que a medicina é uma coisa fraternal e que não se pode misturar renda, marketing com medicina. O que aconteceu? Porque aqui é bem simbólico. A maioria dos médicos que leram isso deixaram comentários falando o seguinte: prezado jornalista que fez curso nos Estados Unidos de pós-graduação e eu que sou médico não posso investir na minha clínica? É assim que funciona? Então a maioria dos médicos, eu notei que ali mudaram um pouco de opinião. E aí, a partir de então, desde 2014, a classe, não só pela Folha de São Paulo, mas por um trabalho intenso que eu fiz e outras pessoas de marketing médico fizeram, a gente começou a dar palestras no Brasil inteiro, aqui em congressos, por exemplo, congresso do aparelho digestivo, para mais de 500 médicos, etc. Então, o que eu quero dizer com isso? Com o longo do tempo, a gente teve uma mudança nesse paradigma. Em 2012, 2013 e 2014, nesse começo, os médicos abominavam a palavra marketing do seu dicionário, eles passaram a entender, por conta de um trabalho no qual eu fui o pioneiro, mas que muita gente também já faz, a mostrar que sim, é possível fazer marketing com ética, ter bons resultados, atrair novos pacientes para o consultório, fidelizar os pacientes, sem que para isso você precise fazer nada que ultrapasse o manual de publicidade médica. Para a gente entender onde tudo começou, eu preciso te explicar essa pirâmide aqui, que é a pirâmide de valor do médico. Isso daqui não significa qual médico, eu quero enfatizar muito bem isso aqui. Isso não significa qual que é o melhor médico, mas sim aquele que recebe mais em termos do quê? De rendimento. Vamos lá. Primeiro caso, generalista. Note que ele está na base da pirâmide porque é o que tem mais. Então, o generalista. O paciente está disposto a pagar mais para o generalista ou para o especialista? É claro que é para o especialista. Então, se você chega em uma emergência, ou você marca uma consulta com um médico generalista e ele faz a triagem e fala, ó, o seu caso, eu vou pedir até alguns exames, mas o seu caso você precisa procurar um cardiologista. Se você pagou X pro médico generalista, você está disposto a pagar praticamente 2X para o especialista. Então, quem paga um X para um clínico geral, com certeza paga um pouco mais para um oftalmo, paga um pouco mais para um pneumologista, um otorrino, etc. Até aqui tudo bem, a gente já entende. Por isso que os médicos buscam pós-graduação, por isso que os médicos buscam fazer residência, porque eles sabem que o ganho é maior do que o generalista. E isso não quer dizer que ele é mais importante que o generalista. A gente sabe que a saúde pública, a base onde tudo acontece, 80% das curas e dos atendimentos no Brasil está aqui. Não é de importância, é de ganho. Só que existe dois patamares acima. O primeiro deles é o médico autoridade. Imagine então que você vai no cardiologista, paga mais para esse cardiologista, porém, ele com as suas limitações e certo delas, irá falar para você como paciente o seguinte: olha só, eu não consigo ir além nesse caso. Por quê? Porque ele necessita de uma atenção especial. Eu vou te indicar para o melhor cardiologista ou para a maior referência em Porto Alegre desse determinado sintoma, dessa determinada patologia, na verdade. Eu vou te indicar para a maior referência do Brasil, que fica lá em São Paulo, nessa patologia. Com certeza, você estará disposto a pagar mais para a autoridade do que para o especialista. Por quê? Porque a autoridade, ele foi indicado pelo especialista. E a partir do momento que a pessoa indica e fala assim, ó, essa é a maior autoridade em queda de cabelo feminino do Brasil, fica lá em Natal.
Logo você vai saber que a consulta, se com um especialista era 200, a consulta com a autoridade é no mínimo 1.000. E os pacientes estão dispostos a pagar quando eles são indicados por um outro médico, e esse médico fala que esse é o maior especialista na área. Então, basicamente, durante toda a história da medicina, se baseou nessas três etapas. Porém, vamos pensar comigo. Você é conhecido pelos seus pares, pelos outros médicos, e esses médicos te indicam pacientes. Por quê? Porque você já escreveu um livro na área, porque você dá palestras, nos congressos você geralmente que abre ou fecha, porque você é um expert na área. Então, esporadicamente, você receberá esses pacientes no nível autoridade. Os médicos irão indicar, os especialistas irão indicar pacientes para você. Porém, você não faz o que? Volume. O que faz volume é chegar no ápice dessa pirâmide, que eu chamo de celebridade, porque é um nome que chama atenção, mas vamos trocar essa celebridade por popular. Ou seja, é um médico que ele não é conhecido pelos outros médicos, ele não é essa referência pelos outros médicos, só que ele é conhecido por quem? Pelas pessoas que moram na região de atendimento dele. Então, se alguém pergunta na rua, me indica um cardiologista aqui, se um parente, um amigo, um colega de trabalho me indica um nefrologista, e as pessoas te conhecem, logo você vai ter o quê? Volume. Então, a questão de valor são essas 4 etapas para você compreender. Aí eu te pergunto, qual é a sua situação hoje? Você é generalista, você precisa fazer ainda uma residência, uma pós-graduação em alguma área para o quê? Aumentar a percepção de valor dos seus serviços? Aí você vai se tornar especialista? Agora não, você vai ser uma autoridade, você vai ser, por exemplo, o médico do Flamengo, o médico do Corinthians, por quê? Porque os outros ortopedistas vão indicar pacientes para você? Ou você quer ser conhecido na sua região, utilizar do marketing para ser o quê? Conhecido na região, é claro, de uma forma ética, para sim fazer volume. Então essa é a pirâmide de valor. Então agora vamos falar sobre técnicas de marketing médico. Se você me perguntar, Vitor, o que é o marketing médico? Vamos lá. São estratégias de marketing para dar visibilidade, então essa palavra é muito importante, visibilidade ao médico e criar valor aos serviços oferecidos por ele. Então note que são 2 coisas principais, visibilidade e criar valor. Num primeiro momento, visibilidade é eu ser conhecido na minha região de atendimento. Então as pessoas precisam me conhecer, se elas não me conhecem, elas não me procuram. Aí o que elas vão fazer? Elas vão procurar o genérico, aquela opção que para ela não tem tanto valor. A partir do momento que as pessoas me conhecem, elas vão me procurar. E num segundo momento, criar valor. Por quê? A gente fala que o marketing médico ele tem duas etapas muito distintas. A primeira, da visibilidade, eu preciso atrair paciente. Mas em muito caso, o médico não precisa atrair novos pacientes. Ele precisa o quê? Fidelizar aqueles pacientes que ele já tem. Porque a região dele e a própria especialidade dele é um pouco escassa, no sentido de pacientes em volume. Então, se ele fidelizar o paciente, se o paciente passa, ao invés de 1 ou 2 vezes no consultório dele, no ano, dependendo da especialidade, é claro, mas vai 5, 6 vezes, 7 vezes no ano, principalmente especialidades ligadas à estética, imagina aquele paciente que volta todo mês, que faz todos aqueles protocolos que você acha que ele deve fazer e ele aceita fazer porque ele confia em você. Então, fazer marketing médico é trabalhar tanto na atração quanto na fidelização desses pacientes. Para a gente falar e te contextualizar então sobre a importância desse marketing médico, a gente precisa falar sobre um termo chamado paciente 3.0, algo que eu tenho difundido muito nos últimos anos. Lembra que eu te falei sobre os 3 estágios da medicina, no qual, primeiro, você precisava ter um diploma de médico. Segundo, bastava você ser especialista, porque não tinha outro especialista na sua região. E agora o terceiro, que tem muita concorrência, você precisa entender então o paciente 3.0. O paciente 3.0, a gente fala de hábitos de consumo do paciente. Os hábitos de consumo de quase tudo mudou. Olha só, você provavelmente quando vai comprar um móvel para sua casa, você não sai mais de casa, você compra pela internet, um tênis novo para correr, você compra pela internet. As pessoas, os Tinder da vida fala, né? As pessoas conhecem relacionamento, namoram por conta do Tinder, e o paciente não é diferente. O hábito de consumo dele mudou e você precisa entender o porquê com essas três etapas. O primeiro, ele é mais bem informado. E eu falo bem informado entre aspas, por quê? Dr. Google, esse é um fenômeno novo. Imagina que o médico de 50 anos, imagina um paciente entrar na sala dele hoje,
aquele médico de 50 anos e falar que leu no Google que ele acha que aquela dor que ele tem na lombar é por conta que durante muito tempo no trabalho ele fica sentado em uma posição não ergonômica, etc, etc. Ou seja, o paciente antigo, ele não tinha esse hábito. Tudo que o médico falasse era tarimbado, era verdadeiro. O paciente não discutia com o médico. Atualmente nós temos o quê? O Dr. Google. Praticamente todo mundo, antes de ir para o médico, faz o quê? Abre o computador, vai no Google, pesquisa a fundo, assiste vídeos sobre aquela patologia. O paciente chega e ele acha que ele está informado. Porém, na maioria das vezes, esse paciente não está informado. Só que esse é um hábito que mudou. Se esse hábito mudou, a gente tem que, então, o quê? Utilizar ferramentas para chegar nesse paciente que utiliza o Dr. Google. O segundo ponto, esse paciente está mais exigente. Pensa comigo, se esse paciente só tinha um cardiologista na cidade, ele esperaria 50 minutos numa recepção. Ele ouviria um médico, até certo ponto rabugento, aquele médico que não olha no olho dele, que não dá a mão para ele, que não dá atenção, porque ele não tinha o quê? Ele não tinha opção. Atualmente, todos os pacientes, salvo alguns casos em cidades muito longínquas, os pacientes eles têm o quê? Opção. Então, se eu sou cardiologista e não trato bem meu paciente hoje, com certeza ele pode atravessar a rua, ir numa clínica popular, em outro médico e procurar. Se a gente tem opção, a gente tem o quê? Concorrência. E o terceiro ponto disso é o quê? Aconselhado. Esse paciente, eu vou dar para sintetizar essa questão do paciente 3.0. Olha só, você vai num congresso médico em Barcelona nesse próximo ano. E aí, chegou o dia do congresso, você chegou em Barcelona, foi no congresso, todos os médicos de nacionalidades diferentes, no congresso da sua área, claro, por exemplo, congresso de cirurgia bariátrica, congresso de oftalmologia. Eis que você chegou no congresso e encontrou aquele seu amigo brasileiro que fez faculdade com você, que fez residência há muito tempo que você não via. E aí vocês se encontram, você vai falar para ele, poxa, que prazer te ver aqui, vamos marcar vamos comer uma pizza hoje à noite, quando acabar aqui o congresso? E aí ele vai falar para você, claro, vamos colocar um papo em dia, vamos lá na pizzaria. O que você vai fazer? Acabou o congresso, os dois vão abrir o celular e vão procurar a pizzaria em Barcelona, né? Porque provavelmente vocês não conhecem nada de Barcelona. O que vai acontecer? TripAdvisor. Então você vai encontrar um site chamado TripAdvisor que vai ter o quê? As pessoas vão deixar as avaliações sobre as pizzarias. Então algumas vão falar, não vem nessa pizzaria porque a comida é servida fria, a outra, o garçom trata mal, a outra, o preço não é condizente com o serviço. E aí até que você vai achar uma que tem 5 estrelas, todo mundo falando bem, bingo, o que você vai fazer? Vai nessa pizzaria. O que acontece? Mercado Livre. As pessoas não compram mais de vendedores que não têm boa reputação. Produtos que não têm de 4 estrelas a 5 estrelas não vendem mais no Mercado Livre, isso é estudo. E aí por que o hábito de consumo do paciente também não mudou? Imagina que o paciente procura o seu nome na internet, por mais que seja indicado. Então, um colega de trabalho te indicou. Falou assim, aqui tem um médico, um cirurgião plástico que eu vou indicar para você. E aí a primeira coisa que ele vai fazer não é mais agendar, pegar o telefone e agendar. Ele vai no Google e ele vai colocar seu nome. E aí no Google ele encontra 3 reclamações, uma no Reclame Aqui, uma no Google Meu Negócio e outra no Forbes. E aí essas reclamações, o que fala? Esse médico ele não é nada humano, ele me fez esperar tanto tempo, a recepcionista dele me tratou mal. Você acha que essa pessoa vai pegar o telefone e ligar? É claro que não. Por quê? Porque atualmente, como todos os consumidores, esse paciente também está mais aconselhado. Então esse é o paciente 3.0. Ele acha que ele está informado por conta do Dr. Google. Esse paciente, ele é exigente porque ele tem o quê? Opção de escolha, coisa que ele não tinha no passado. E esse paciente é mais bem aconselhado. Então o marketing, quando a gente fala de marketing médico, é para o quê? Para conseguir chegar até esse paciente 3.0, ou seja, se esse paciente busca informação sobre uma patologia na minha região, ele vai encontrar algum conteúdo que eu faço ou algum conteúdo do meu concorrente, do meu colega. Se ele encontrar um conteúdo do seu concorrente, do seu colega, o que vai acontecer? O primeiro contato dele vai ser com o seu concorrente, muito provavelmente ele vai procurar o seu concorrente. Agora, se esse paciente me encontra, então ele é exigente,
e por alguma maneira ele não teve uma experiência positiva no meu consultório, esse paciente vai ser fiel a mim? Não, ele vai o quê? Procurar o seu colega da esquina. E principalmente, se alguém indica esse paciente para mim, e hoje eu sei que ele é bem aconselhado, e ele procura informações sobre o meu trabalho na internet, sobre o meu consultório, a minha clínica, e o que acontece? E ele encontra avaliações negativas, você acha que ele vai agendar? É claro que não. Então, para eu o quê? Causar uma boa primeira impressão, para eu satisfazer uma boa experiência e para eu ser procurado, eu preciso fazer o marketing, eu preciso entender o paciente 3.0. Eu vou falar para você agora as peculiaridades do marketing médico. A primeira delas, e óbvia, é uma eu-presa. O que significa isso? Até o eu maiúsculo presa. O médico ele não é uma empresa, então todo mundo que trabalha com marketing, por exemplo, se eu for contratado para fazer o marketing de uma universidade, ou se eu for contratado para fazer o marketing de um supermercado, de uma imobiliária, o que acontece? Eu lido com uma empresa, com muitos funcionários, eu não lido com uma pessoa física. Já quando a gente fala de marketing médico, eu lido com uma pessoa que muitas vezes o ganho dela, por exemplo, o médico ganha 20, 30 mil reais, se ele for investir de marketing, ele vai ter que tirar dinheiro do pessoal, esses 20, 30 mil reais que é para pagar o quê? Um carro, um financiamento, um apartamento, férias, ele vai precisar tirar orçamento dessa receita para fazer o marketing dele, enquanto empresas não, existe uma receita para a empresa. Então quem quiser trabalhar com marketing médico, ou médico que for fazer marketing médico, tem que o quê? Primeira coisa, ele é uma empresa, ele já não é mais simplesmente um médico que presta serviços. Quem quer fazer marketing médico precisa entender que ele tem uma empresa nas mãos e aí ele precisa separar um capital, esse capital já não é mais pessoal, meu salário é 30 mil, não. Então, se você ganha 30, pelo menos uns 5, 3 nós vamos ter que o quê? Remanejar para esses custos. Coisa muito importante, segundo ponto, as urgências. Fazer marketing médico, igual eu te disse, é diferente de fazer marketing em um produto, porque a gente não consegue gerar praticamente demanda, porque a gente fala de patologia. Ninguém acorda de manhã e fala, poxa, hoje eu quero procurar um oftalmo, porque eu acordei feliz. Isso não existe. A pessoa só vai procurar um oftalmo quando ela precisar de um oftalmo. Ninguém quer ir no cardiologista, nenhuma criança acorda, mãe, vamos no cardiologista hoje. Isso não acontece, mas as crianças acordam. Mãe, compra o brinquedo, ou senão você acorda com desejo de comer Nutella, sabe? Mas por quê? Porque a Nutella consegue trabalhar o marketing dela por meio do desejo. A não ser que for alguns casos de medicina estética, a maioria dos casos quando a gente faz marketing médico é trabalhar em urgência. Então a nossa comunicação não deve ser uma comunicação a esmo, simplesmente de branding para todo mundo nos conhecer em fases diferentes da vida. Não, a gente tem que o quê? Tá no lugar certo, na hora certa. Aquela hora que o paciente vai no Google procurar sobre uma patologia, lembra do Dr. Google? Ou na hora que ele vai procurar um médico na região dele, é a hora que a gente precisa ser encontrado porque ele tem essa urgência. Outra peculiaridade, venda da não venda. Essa é uma peculiaridade muito forte. Durante muito tempo, da mesma maneira que a palavra marketing foi banida dos dicionários médicos, a palavra venda também é. Se eu falasse, o médico é um vendedor, é blasfêmia, é uma heresia, imagina, no passado. Porém, hoje os médicos entenderam que ele faz uma venda da não venda, por dois motivos. Primeiro, imagina que você faz um orçamento juntamente com um protocolo de atendimento para aquele paciente, indica algumas coisas para ele, e esse paciente, ele olha no seu olho e fala que vai pensar e nunca mais volta. O que ele vai fazer? Vai procurar uma segunda opinião, mas na verdade vai procurar o quê? Um preço mais baixo. Ele vai na clínica do seu colega, no consultório do seu colega, procurar quem faz esse serviço pelo menor preço. Se você não soube vender bem esse protocolo, se não soube vender bem essa indicação, você perdeu um paciente para o seu colega. Por isso que a palavra venda tem que ser cada vez mais integrada ao vocabulário médico. É claro que quando eu falo que você faz a venda da não venda, o médico ele não é um vendedor e não deve ser. Até por questões éticas da profissão. Eu não advogo que o médico tem que ser um vendedor, mas ele tem que conhecer algumas técnicas para saber vender. Mas, Vitor, eu não tenho um consultório próprio, venda não é para o médico. Olha só, você trabalha na saúde pública. E você tem a certeza que o seu paciente precisa utilizar o quê? Determinado remédio, determinado farmaco para melhorar aquela patologia, aquele sintoma. E aí você indica.
No mesmo dia esse paciente vai na farmácia e conversa com o farmacêutico e compra o genérico. E aí ele não vê evolução no quadro dele. O que acontece? O médico não soube vender a importância que tinha aquele tratamento, que só aquele remédio, só aquele tratamento daria certo. Então, se você trabalha na saúde pública, ou se você tem um consultório ou clínica, você também vende, e técnicas de venda, venda da não venda, é uma peculiaridade que o médico tem que saber. Outra peculiaridade, intangibilidade. O paciente ele não consegue tangibilizar o serviço prestado para o médico. Se você trata um paciente de hipertensão, ele não consegue tangibilizar onde que foi, em que determinado momento que ele conseguiu se curar, ou que em determinado momento que ele teve uma evolução no quadro dele. Se você vende, por exemplo, se você oferece um serviço de cirurgia plástica, a pessoa não consegue tangibilizar se aquele serviço foi bem feito ou não. Por quê? Porque é muito subjetivo. Por mais que você tenha feito a melhor rinoplastia do mundo, o nariz mais perfeito do mundo, ela pode olhar no espelho e falar que ficou ruim. Porque a gente não consegue produzir em série. Isso não é um produto, não é uma cadeira que eu produzo todos os dias a mesma cadeira. Então, trabalhar com intangibilidade é fundamental para quem quer fazer marketing médico. É o quê? Tentar tangibilizar ao máximo esses resultados, esses efeitos. Outra peculiaridade, etapas de decisão de escolha. Os pacientes têm 5 etapas de decisão de escolha. A primeira delas é reconhecimento do problema. O sujeito acorda de manhã com uma dor na coluna e, poxa, eu tive uma dor na coluna. Esse sujeito vai procurar um médico? É claro que não, mas ele vai fazer o quê? Ele vai entrar no Google ou no YouTube para procurar possíveis causas, possíveis patologias para essa dor na coluna. E aí eu te pergunto, se você tem um Instagram, você é médico, você é um ortopedista, é um neurocirurgião, você tem um Instagram. O Instagram é a melhor ferramenta para quem está no primeiro passo, está na primeira etapa de decisão de compra? Não, não é. Por quê? Porque o Instagram, o paciente não consegue escrever sintomas, dor na coluna, e o Instagram me dá o melhor texto. Não, o Instagram não foi feito para isso. O Instagram é mídia social para as pessoas se relacionarem. Mas onde que é? Google. Então se eu tenho um blog que fala sobre dor na coluna, que fala sobre possíveis patologias para dor na coluna, o que acontece? O paciente vai chegar até mim e aí esse paciente vai ter o primeiro contato com a minha marca pessoal de médico, certo? Outra coisa, eu tenho um canal no YouTube e eu tenho um vídeo que fala sobre possíveis patologias para essa dor na coluna. O que vai acontecer? O paciente vai me encontrar nesse canal no YouTube. E aí ele vai ter também, principalmente no canal no YouTube, esse primeiro encontro comigo, com a minha marca. Então, se a gente entender essas etapas de decisão de escolha, que são 5, a gente vai entender qual que é a mídia que eu devo estar presente em cada uma delas. Entendeu? Tanto a primeira etapa, que a pessoa sente, na verdade, que ela busca por informações sobre aquela dor na coluna. A segunda, ela buscou as informações sobre a dor na coluna e, segundo ali os sintomas dela, ela acredita que ela tem o quê? Uma lombalgia. E aí ela vai para o segundo estágio, ela não vai mais procurar dor na coluna genérica, ela vai procurar lombalgia, possíveis tratamentos para essa lombalgia. Mais uma vez, se você tem um blog e tem um texto só sobre lombalgia e quais são os possíveis tratamentos, logo, essa pessoa pode lhe conhecer. E aí, ao te conhecer, ela vai confiar e ao confiar, ela vai te procurar. E aí não é mídia social que é o melhor maneiro para estar nessas duas primeiras etapas. Terceira etapa, essa pessoa sentiu a dor na coluna, procurou. Segunda etapa, ela já descobriu que é lombalgia, ela acha, né, o Dr. Google, que é lombalgia, vai para a segunda etapa, procura tudo sobre lombalgia. Terceira etapa, ela vai procurar o quê? O médico ou a clínica para tratar. E aí sim, onde eu devo fincar a minha bandeira nessa terceira etapa? Aí sim, são mídias sociais, porque a pessoa vai procurar o médico e aquele que tiver melhor desempenho em mídias sociais, ela vai encontrar, ou no Google AdWords, porque é ali que ela vai procurar neurocirurgião em Porto Alegre, aí ela vai me encontrar no AdWords. Então, se eu não conheço essas etapas de decisão de escolha, eu não consigo fazer um planejamento de marketing. Eu acho que fazer marketing é simplesmente eu ter um Instagram. Eu acho que fazer marketing é simplesmente eu enviar um e-mail para os meus pacientes. E não, marketing é a cadeia completa dessas etapas de decisão de escolha é a gente, primeiro, focar em uma delas, ou no mínimo, fincar a bandeira em cada uma delas. Quando você me perguntar, Vitor, eu faço marketing? Eu sempre vou te perguntar o seguinte, qual dessas etapas você foca?
quais ferramentas você faz. Se o profissional que faz marketing para você não conhece as etapas de decisão de escolha, muito provavelmente você deixa o quê? Você deixa praticamente capital na mesa, porque se você não conhece as etapas, o seu concorrente conhece, ele atrai pacientes para o consultório dele. E, por último, das peculiaridades, são as proibições. O que acontece? Nós temos um manual de publicidade médica e fazer marketing médico é diferente, a gente já viu por todas essas questões, do que fazer marketing para uma empresa local, do que fazer marketing para o supermercado. Porém, olha só, olha que interessante. Entre essas proibições que nós temos no manual de publicidade médica, a gente consegue sim ter bons resultados em marketing. Para falar nisso, a gente vai entrar então nessa questão ética e o que pode e o que não pode ser feito. Eu vou te falar sobre os principais mitos e falácias que a gente tem então no marketing médico. O primeiro deles é que o marketing é proibido. Então tem médico que até hoje me escreve: Vitor, mas o marketing é proibido? Eu não posso fazer marketing. Nada, isso não é verdadeiro. Olha só, você já escreveu um livro para a área médica? Mas com certeza, talvez não, né? Mas com certeza você conhece um médico, um professor da sua universidade que já escreveu um livro. Só que tem dois tipos de livros que médicos escrevem. A maioria escreve livro científico, então quem que vai ler? Outro médico. É marketing para ele? É naquele quesito, lembra? Do autoridade, no qual o especialista vai indicar? Mas tem outros médicos que escrevem livro para a população. Geralmente livros de qualidade de vida, bem-estar, qualidade do sono, da alimentação, do repouso, até de questões psicológicas, relacionamento, ansiedade, né, Augusto Cury? E assim por diante. O que acontece? Ao escrever esse livro e ficar muito famoso, o consultório dele, depois de alguns anos, vai bombar, vai lotar. Esse médico fez marketing? Claro que ele fez marketing. Ele simplesmente utilizou o quê? O canal chamado livro para fazer marketing dele. Outro exemplo, o médico que vai na TV, no programa Todo Inocente da Fátima Bernardes, desde o Dr. Fernando, Jairo Bauer, para falar sobre casos da vida reais ligados à medicina, à neurocirurgia, etc. O que acontece? Esse médico faz marketing? Faz, mas qual que é o canal dele? Relações públicas. Ele está na TV diariamente. Então, é um engano a gente achar que fazer marketing é proibido, porque a gente tem na cabeça a figura daquele médico que? Charlatão, que é o segundo ponto. A gente acha que o cara que faz marketing, o médico que faz marketing, ele é quem? O Dr. Bumbum. Então ele não é especialista naquela área, ele não tem RQE naquela área, ele não tem nem CRM naquele estado, e ele vai e faz o marketing dele. E aí esse caso fica famoso, e a própria classe acha, mas é porque ele fazia marketing. Não, é porque ele fazia o mau uso do marketing. Ele poderia ter escrito um livro, ele poderia estar na TV, ele poderia utilizar o Instagram, como tem muito médico de sucesso no Instagram que não ultrapassa o limite ético, poderia estar no YouTube com um canal. Nós temos hoje no Brasil mais de 6 canais de médicos que ultrapassaram 1 milhão de assinantes, ou seja, esse médico tem poder, ele tem uma TV na mão. E desses 6 médicos, 2 eu conheço, que eu converso praticamente todos os meses, eles têm um consultório lotado de pacientes particulares. Esse médico, ele fere alguma regulamentação do manual de publicidade médica? Não. Então, são inúmeras as mídias que a gente tem em mão para fazer marketing. O marketing nunca é proibido. O que é proibido é a gente. Se eu não sou especialista, eu vou falar que eu sou especialista? Não. Se eu não tenho CRM, eu vou atender paciente? Não. Se eu não tenho uma infraestrutura, eu vou fazer uma cirurgia dentro de casa? Não. Isso é proibido. Então, proibido não é o marketing, é o como se utiliza. E aí, já falei de charlatanismo, outra questão, que fazer marketing é propaganda. Olha só, Timothy Wash, na década de 30, em Cleveland, Ohio, foi um médico que até tem um livro, que é o dos Segredos dos Experts, um livro americano, que se você quiser adquire. O que acontece? Nesse livro conta uma passagem que ele fala sobre experts que causaram disruptura com o mercado, ou seja, mudaram o mercado no qual estava inserido. E um desses casos é de um médico nos Estados Unidos. O que aconteceu? Década de 30, aqueles bancos duros, aquela recepção nas clínicas totalmente rudimentar. Ele foi o primeiro médico ao quê? Colocar poltronas e sofás numa recepção, pelo menos que o pessoal conheceu. O que aconteceu? Consultório, os pacientes adoravam e contavam para os amigos queriam ver, naquela época era todo mundo generalista praticamente, lotou o consultório dele. Ou seja,
Ele fez o quê? Marketing. Por quê? Fazer marketing não é só... Os médicos se enganam achando que fazer marketing é fazer propaganda. Fazer marketing não é só fazer propaganda. Propaganda faz parte do marketing. Como a minha mão faz parte do meu corpo. Mas a minha mão não é o meu corpo. Certo? O meu corpo é um conjunto de membros no qual a minha mão é um. É a mesma coisa propaganda. A propaganda faz parte do marketing. Ela é como se fosse a mão. Mas nós temos, por exemplo, a experiência do paciente. Quem melhora o seu atendimento numa sala de espera, está fazendo marketing? Tá. Quem escreve um livro para ajudar a população está fazendo marketing? Tá. Quem contrata a melhor recepcionista, a melhor secretária para oferecer o melhor atendimento possível para esse médico, tá? Para o paciente, está fazendo marketing? Tá. Então ele não precisa só fazer propaganda. A gente se engana achar que fazer marketing é fazer propaganda. Por quê? Porque quando se fala de marketing, a gente já pensa em vendedor. Né? Lembra? Geralmente a gente fala assim, esse sujeito é bom de marketing. Geralmente é um político. Né? A gente vê aquele político todo engravatado e a gente fala, esse sujeito sabe fazer marketing. Geralmente o viés é muito negativo quando a gente fala a palavra marketing, sendo que não. O marketing sim pode ser feito e ele não é só vendas. A gente tem que tirar essa imagem, essa mistificação, essa falácia do marketing médico. Quando a gente fala de marketing médico, a gente se baseia o quê? No manual de publicidade médica, que aqui tem todos os pontos que o médico deve fazer ou não. Eu separei apenas alguns tópicos para você. Olha só, tirei da página 9. A necessidade de informar o paciente e a sociedade sobre avanços científicos e tecnológicos, bem como o direito de divulgar a habilitação e a capacitação para o trabalho, entre outros aspectos, não podem ultrapassar os limites éticos. Então, o manual de publicidade médica ele é muito claro quanto a isso. Numa sociedade consumista, na qual valores, infelizmente, se diluem, a medicina deve atuar como guardiã de princípios e valores, impedindo que os excessos do sensacionalismo, da autopromoção e da mercantilização do ato médico comprometam a própria existência daqueles que dependem. Se a gente sintetizar o manual de publicidade médica, o que ele não quer? Que o médico faça o quê? Sensacionalismo, certo? Então, por isso que ele criou certas regras para que o médico não se torne um vendedor de serviço e não entre de serviço e não canibalize o mercado, não prostitua o mercado. Imagina, se você passa em uma rua, então a gente está aqui em Porto Alegre, você passa numa avenida, aí tem, por exemplo, uma foto de uma pessoa com sem silicone antes, com silicone depois, e aí a foto de um doutor. Doutor Silicone aqui em Porto Alegre, em 3 vezes sem juros, o preço mais barato, garantido, se não for o preço mais barato, devolva o seu dinheiro na hora. Imagina como seria esse mercado distópico. Então a gente tem que o quê? Sempre se pautar por valores éticos e aí no Código de Publicidade Médica a gente tem todos esses pontos. Entre todos os pontos, geralmente nas aulas a gente fala de vários pontos, mas eu separei um só, que é o que não fazer, expor a figura do paciente, porque a gente vê que tem muito médico que na hora de fazer marketing faz isso. E lembra que essa aula é como divulgar serviços médicos sem ultrapassar os limites éticos? Eu garanto para você, eu garanto por conhecer, que tem uma centena de médicos no Brasil, com consultório lotado, com agenda lotada, com ganhos, com que tira férias 4 vezes por ano para fazer viagens internacionais, que não precisam expor a figura do paciente. Agora, tem médico que expõe a figura do paciente e aí o pessoal, a classe fala, esse médico faz marketing. Não, esse médico faz o mau uso do marketing. Porque aqui no próprio código fala. Expor a figura de seu paciente como forma de divulgar técnica, método ou resultado de tratamento, ainda que com autorização expressa do mesmo, ressalvando o disposto no artigo 10 dessa resolução. Mas que na verdade ele também fala que não pode. Ou seja, que o médico não deve expor a figura do paciente como forma de atribuir vantagem. De forma nenhuma. Então antes e depois não pode, Vitor? Não. O que mais não pode? Não pode eu falar que eu tenho uma técnica, que eu tenho uma infraestrutura, que eu tenho um conhecimento exclusivo, que só eu vou tratar, só eu consigo proporcionar o melhor tratamento e atendimento para aquele paciente. Isso não pode. O que eu não posso é consultar à distância. O que eu não posso é publicar da minha comunicação, no meu site, na minha mídia social, qualquer tipo de valor.
qualquer tipo de modalidade de pagamento, então 3 vezes no cartão duplo eu passo aqui em cheque, eu não posso fazer nada disso. São uma série de regulamentações. Essa é a principal, expor a figura do seu paciente. Eu falo que é a principal por quê? Porque é a que eu mais vejo acontecer. Por outro lado, no artigo 8 do Manual de Publicidade Médica, olha só, o médico pode, utilizando qualquer meio de divulgação leiga, prestar informações, dar entrevistas e publicar artigos versando sobre assuntos médicos de fins estritamente educativos. O que acontece isso? Note que todo o mercado atual da publicidade, do marketing, mudou nos últimos tempos. O conteúdo é o rei. Ninguém mais sobrevive no mercado praticamente sem conteúdo. Olha o meu caso. Para um médico se inscrever num curso meu, não é porque eu faço uma propaganda e falo, inscreva-se no meu curso agora, não. Eu tenho quase 200, acredito que 190 artigos de marketing médico publicados no meu blog. Eu tenho quase 100 vídeos de marketing médico publicados no meu canal no YouTube. Eu tenho mídias sociais que só falam de marketing médico. Então, em algum momento dessa jornada, o médico vai encontrar o meu material. E aí ele passa a gostar daquilo que eu faço. Ele passa, aí o que? Ele me conhece, lembra? 3 estágios. Conhece, confia, procura. Isso não é diferente com o médico. A publicidade mudou. Não é porque você fala assim, agende agora que o paciente vai pegar o telefone e agendar. Ninguém mais é, não bobo, mas ninguém mais é inocente de fazer isso. Simplesmente agende, marque, ligue. Hoje as pessoas precisam do quê? De relacionamento. E isso, o CFM, no Código de Publicidade Médica, no manual, ele fala que é possível. Porque se o médico utilizar de meio de divulgação leiga, dar entrevista, publicar artigo versando sobre assuntos de fim educativos, ele pode fazer. Então a gente tem essa brecha, que na verdade não é nenhuma brecha, mas é algo totalmente palpável de se fazer. Note que os médicos que mais têm sucesso hoje em mídias sociais, lembra daqueles médicos, aqueles 6 médicos que eu te falei que já ultrapassaram 1 milhão de assinantes no YouTube? Médicos brasileiros que rentabilizam 10 mil dólares por mês quase de YouTube, fora o consultório lotado. Aqueles médicos, pelo menos tem uns 3 que eu conheço no Brasil, que em blog ele consegue ter mais de 100 mil acessos todas as semanas nos artigos que eles publicam e o consultório vive lotado. Aquele médico que no Instagram tem muito sucesso, que você olha e fala, por que esse médico tem sucesso e por que eu que publico todos os dias não tenho sucesso? Por quê? Porque esse médico ele tem muito conteúdo educativo, certo? Então, se a gente pensar em conteúdo educativo, o que fazer? Primeira coisa, gerar conteúdo explicativo ligados à saúde na sua especialidade. Então, se você é um oftalmo, você vai falar de oftalmologia, se você é cardiologista, de cardiologista, dermatologista, dermato, pediatria, vai falar de pediatria, ginecologia e assim por diante. Informar a audiência e a população. Então, tem um novo surto de febre amarela. Aí você vai ser o primeiro a falar sobre aquilo e vai pedir para as pessoas repassarem num grupo de WhatsApp. Olha só, então você vai informar a população. Tirar dúvidas gerais. Então, geralmente você sabe que no seu consultório, você que é ginecologista, que para aquela determinada patologia, geralmente as pessoas têm aquelas 3, 4 perguntas triviais, que 90% das pacientes vão perguntar a mesma coisa, já está cansado de falar. Então, vamos utilizar aquelas 3, 4 exemplos para tirar essa dúvida. Se é dúvida da maioria dos pacientes, é uma dúvida geral. E, principalmente, incentivar hábitos saudáveis. Atualmente, a maioria dos médicos famosos na internet com consultório lotado são médicos que incentivam hábitos saudáveis. Então, se você não sabe por onde começar o seu marketing médico, comece aqui, ó, incentivando hábitos saudáveis, seja nas mídias sociais, no seu canal no YouTube, etc. Que aí você vai ter o quê? Ao longo do tempo? Uma legião de fã e esses fãs vão se transformar em paciente. E isso é possível fazer porque a gente leu aqui que você pode, se for de fins estritamente educativos, você pode fazer. O que você não pode fazer? Publicar um conteúdo de 1 minuto e os outros 10 minutos você vender teu peixe. Porque eu sou o melhor médico, vem aqui no meu consultório, meu telefone é tal. Não, faça só o conteúdo. As pessoas logo elas vão perceber que que se trata de um médico, que você tem um consultório, elas vão te procurar. Entendeu? Você não precisa vender mais, você precisa criar relacionamento. A gente já está numa outra era. Não vende e cria relacionamento.
O que os pacientes buscam na hora de encontrar um médico? Preço, comodidade, diferencial e exclusividade. O que acontece? A maioria dos pacientes, atualmente lembra que ela tem opção de escolha. Ele tem uma clínica popular na esquina, ele tem um consultório de um médico que antes a consulta era 300, hoje é 200 para competir com a clínica popular. Ele tem um plano de saúde. Então esse paciente ele tem o quê? Opção de escolha. A partir do momento que ele teve a opção de escolha, qual que é o diferencial do médico para sobreviver, para ter um consultório aberto, uma clínica aberta? Ou é preço ou é valor. A maioria dos pacientes buscam o quê? Preço. Se esse médico oferece a consulta ou o tratamento por um preço X e o da esquina um preço Y mais baixo, ele vai procurar o mais baixo. Só que o médico que quer ter sucesso no consultório, quer sim viver da boa medicina, ele precisa trabalhar em valor. E são esses outros 4 aspectos aqui. Comodidade, diferencial, exclusividade e prestígio. Por quê? Primeiro, o paciente de preço ele não é fiel. O paciente só está com você enquanto você é o menor preço ali da cidade. A partir do momento que o seu preço não é mais competitivo, o que ele vai fazer? Vai procurar o outro menor preço. Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar esses 4 pontos. O primeiro deles, comodidade. Tem paciente que ele não se importa em pagar, é claro, até um certo limite, um pouco mais para um trabalho de um médico, mas por quê? Porque esse médico ele tem uma equipe multidisciplinar, porque esse médico tem um consultório que é mais perto da casa desse paciente. Imagine em São Paulo, onde 5 quilômetros se transforma em 2 horas de trajeto, ele não se importa em pagar um pouco mais para ter essa comunidade. Uma comunidade no qual tem um manobrista ali na clínica, etc. Então tem esse paciente que vai procurar comodidade e não preço. Então esse é o primeiro diferencial. Qual é a comodidade que você, no seu consultório, na sua clínica, proporciona para os seus pacientes? Terceiro ponto, que também é de valor, diferencial. Então, você tem diferencial nos seus serviços. Você, por exemplo, é um médico ginecologista, mas você fez uma pós-graduação em nutrologia. E aí a paciente que vai chegar até você, nas consultas de ginecologia, você vai conseguir oferecer para ela o quê? Um plano alimentar, ou até você vai conseguir acompanhar essa evolução da gravidez dela, e vai conseguir embutir também a questão de alimentação. Logo, essa paciente vai ver mais valor no seu serviço e não vai procurar simplesmente pelo preço, porque em toda esquina ela vai encontrar um ginecologista. Porém, o único ginecologista que tem diferencial aqui na tua região é você. Então, a pós-graduação é importante, cursos, etc. Outro ponto, exclusividade. Por mais que o médico não pode publicar que ele é o único que na região tem aquela infraestrutura, aquela tecnologia, que é o único que tem aquele curso, quando o paciente sabe, se ele chega no seu consultório e vê que você tem exclusividade, por exemplo, sua clínica é a única que tem um tratamento de radiofrequência microagulhada, ultrassonora, que nem existe mais, do Brasil. Logo, ele aceita pagar mais para esse tipo de dermatologista que investe no consultório porque tem exclusividade do que naquele que busca só preço. E por último, prestígio. Os pacientes pagam mais, por exemplo, para médicos que vão em TV, para médicos que têm pacientes famosos, para médicos que são, por exemplo, de clubes de futebol. Esse paciente está disposto a pagar mais. Por quê? Porque ele acredita que aquele prestígio é conquistado somente porque esse médico é o melhor na área. Então esses 4 pontos, quando a gente quer trabalhar contra o preço, lembra que a maioria dos pacientes só busca preço e hoje ele tem opção de escolha. Se a gente quer o quê? Ter um consultório que sobrevive e bem, de pacientes particulares, a gente precisa trabalhar nesses 4 pilares aqui no marketing, e não somente no preço, porque lembre-se, o paciente de preço ele não é fidelizado, e um paciente fidelizado, ele não é um cliente, porque a diferença, né, esse paciente, ele vai uma vez só no meu consultório, não volta, não me indica o que acontece, isso impacta na minha lucratividade. Lembra que eu falei para você das etapas de compra do paciente? Eu já adiantei, é simplesmente, o paciente acorda, reconheceu o problema, uma dor nas costas. Segundo, vai buscar informações, uma dor nas costas, pelo Dr. Google. Depois ele vai buscar informações porque ele descobriu que se trata de uma lombalgia. Depois ele vai avaliar as alternativas, qual médico que vai tratar essa lombalgia. Quarta etapa é o consumo, é a jornada do paciente. A partir do momento que esse paciente pegou o telefone, entrou no meu site, ligou para mim, vão contar todas as etapas, que é a jornada do paciente. Se eu não trabalho essa etapa do consumo,
eu vou perder o quê? A avaliação do serviço. Ele vai se sentir insatisfeito, não vai ser o quê? Fidelizado. Aqui eu já fiz uma pesquisa em série de clínicas e essas daqui são as respostas que a gente conseguiu encontrar, tanto quantitativa quanto qualitativa, o porquê que pacientes pagam mais para uns médicos, enquanto a grande maioria o que busca só o preço. Lembra que eu te falei do preço e mais os outros estágios? Aqui a gente consegue sintetizar isso. Primeira coisa, depoimentos. A maioria dos pacientes disseram que procuraram aquele médico e confiaram nele porque ele tinha muitos o quê? Depoimentos na internet. Mas não é depoimento dentro do site do médico, isso não pode. E até porque não funciona. Imagina que você entra no meu site, eu sou cardiologista, e tem lá 27 mil pacientes falando bem de mim. Logo você vai pensar, poxa, ele falsificou esses depoimentos. Agora, se é em sites idôneos, em sites Foursquare, em alguns sites como o Google Meu Negócio, Meu Local, etc., no Facebook, no qual a pessoa não consegue falsificar, o paciente mesmo tem que escrever, o paciente confia. Então esse foi o primeiro ponto. Segundo, membro de associações. A maioria dos médicos não fazem uso disso. O paciente é um leigo, vamos lembrar que o paciente é um leigo. Ele não sabe que ao você faz medicina geral, por exemplo, no final desses 2 anos, você vai prestar prova da Sociedade Brasileira de Cirurgia. Ele não sabe, só que aí você presta a prova, você é membro da sociedade, né? E aí você faz 5 anos de residência em plástica, e depois de 5 anos, você presta a prova e é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e aí você pleiteia e consegue também ser membro da Sociedade Latino-Americana de Cirurgia Plástica, etc. Você utiliza na tua comunicação essas associações? A gente notou o quê? Os médicos que utilizam nos sites, nas comunicações, todos os brasões dessas sociedades, o paciente confia mais nesse médico, porque ele acha, poxa, esse médico é o melhor do mundo, ele faz parte de 27 sociedades, sendo que ele não imagina que a maioria dos médicos consegue ter acesso a essas sociedades, algumas só por pagar uma taxa, outras por uma prova, etc. Tem um caso de um médico muito famoso em São Paulo, cirurgião plástico. No site dele não tem, se você entrar no site de 99% dos cirurgiões plásticos, são fotos de modelo, aquela foto do busto, foto do nariz, da rinoplastia, da bichectomia, fotos da lipoaspiração de alta definição, que hoje está em moda. Ele não tem foto nenhuma. Ele tem uma foto dele do lado, um texto bem grande com o brasão. O único médico do Brasil a fazer parte da Sociedade Europeia de Cirurgia Plástica. Na hora, todo mundo pensa, ele é o bambambam. Bam, bam. Mas sabe o que acontece? Ele tem dupla cidadania. E aí ele prestou uma prova e conseguiu esse título. Mas as pessoas não sabem disso, elas não sabem que você já é membro de sociedade. Então, utilizar do quê? Da força da sociedade para se comunicar. Para quê? É um elemento de autoridade. É como se você estivesse dando uma carteirada. Não, olha, eu sou membro disso. O paciente que é leigo não sabe que a maioria dos médicos são. Questão de livros. Então, muitos pacientes chegam até os consultórios de médico e esse médico tem um trabalho publicado, seja científico ou seja um trabalho voltado à população. Livro é fundamental também se você quer fazer um marketing. Você não precisa aparecer, Vitor, eu tenho vergonha de aparecer em vídeo, eu não quero ter um Instagram que bomba, eu não quero... Então tudo bem, um ghostwriter consegue escrever um livro para você. Outra coisa, seguidores em mídias sociais. O paciente não sabe que a maioria dos médicos até compram seguidores em mídias sociais e que hoje é muito fácil comprar. Mas ele vê aquele Instagram com 150 mil pessoas que ele acha que está bombando. No final, entre escolher um médico que tem uma mídia social fraca e um médico que tem, teoricamente, um certo tipo de prestígio naquela presença digital dele, o paciente opta por isso. Presença na mídia também fundamental, não é à toa que as relações públicas, médicos cada vez mais contratam pessoas de relações públicas. Lembra quando eu te falei que fazer marketing, que publicidade é apenas uma parte de um todo? Outra parte de um todo é relações públicas, ela poderia ser a segunda mão. Então tem médico que não vai fazer, não vai ter mídia social, ele não vai ter site, ele não vai ter nada, mas ele vai ter um bom assessor de imprensa, porque todo mês ele vai 2 vezes por mês em um canal de TV, um canal de TV regional, porque tem que fazer sentido para o contexto que você está inserido, ele vai falar de medicina. O que vai acontecer? O consultório vai bombar. Então, lembra, a gente tem inúmeras ferramentas. Presença na mídia é uma delas. Você não necessariamente precisa ter um Instagram para você fazer marketing médico. Você pode ter um assessor de imprensa.
Outra coisa que tem muito sucesso, publicação constante de conteúdo. Lembra que eu te falei que o conteúdo é rei, que não adianta mais você falar agende, ligue, ninguém mais cai nesse truque, não vai agendar porque você médico falou agende. Não, ele vai agendar se você mostrou ser conhecedor daquele tema. Se você gravou aquele vídeo e ele falou, poxa, eu que preciso fazer cirurgia, por exemplo, cirurgia refrativa, eu sempre dou esse exemplo. E ele está com medo de fazer cirurgia refrativa, e ele te encontrou no YouTube e você é um médico da região dele. E ele viu que você domina e que você tirou aquela principal dúvida dele, o pós-operatório. Que ele não conseguiu essa informação de mais nenhum médico na internet. Com certeza, lembra dos 3 estágios? Conheço, confio, procuro. Ele vai te conhecer, se você falou aquilo que ele quer ouvir, ele vai te procurar, ele vai te confiar e com certeza ele vai te procurar. Então, publicação de conteúdo, seja em blog, texto, mídia social, YouTube, grupo de WhatsApp, é fundamental. E pacientes famosos, lembra? A gente não vive nesse mundo ideal, no qual o melhor médico vai ser aquele que sempre vai ter sucesso. Tem médico que nem é tão bom assim, mas porque ele atende famosos, ele atende o Neymar, ele atende o Vitor Jaci, ele atende algumas pessoas muito famosas, o que vai acontecer? Logo, os pacientes vão procurar esse médico porque eles acreditam. Poxa, se o famoso confia nele, eu também vou confiar. Então esses são alguns elementos que se o médico focar em algum deles, com certeza ele consegue ter um fluxo de pacientes na agenda. Aqui, como a gente estava falando de conteúdo, eu vou falar para você rapidamente algumas técnicas para você publicar conteúdo na internet. Na verdade, nós temos centenas de técnicas. Aqui eu escolhi algumas para você. A primeira e óbvia, experiência prática. Você não precisa inventar a roda. Você não precisa sentar na frente do computador ou gravar, ligar a câmera e falar, poxa, o que eu vou falar hoje? Inventar. Ah, hoje eu vou falar sobre a cirurgia bariátrica transversal, porque todos os médicos falam dela. Tem o sleeve, só que agora tem uma técnica nova. Não, esquece. Você vai falar sobre o quê? Sobre aquilo que as pessoas perguntam para você no consultório. Então a cirurgia bariátrica, o teu foco é cirurgia bariátrica, o que 90% de quem senta na cadeira pergunta? Geralmente o paciente faz as mesmas perguntas. A gente acha que não, mas as pessoas são estatística. Eles fazem as mesmas 3, 4, 5 perguntas. Aí na hora que você ligar a câmera, você vai falar sobre o quê? Você vai responder como se estivesse falando para o paciente, aquelas 5 questões básicas. Você não precisa inventar. A tua experiência prática já te dá conteúdo, já te dá munição para você espalhar. Segundo, importantíssimo, timing. Olha só, se a gente tem alguns programas que a gente consegue medir o quanto que as pessoas procuraram determinadas tendências ou determinadas palavras no Google, nas mídias sociais, etc. Olha só, quando Steve Jobs morreu de câncer de pâncreas, sabe o que aconteceu? A palavra câncer de pâncreas teve um aumento significativo. É como se durante todo o período, em anos, as pessoas procuravam 200 vezes por dia no Brasil câncer de pâncreas, passaram a procurar naquela semana 20 mil vezes, ou seja, as pessoas estavam sedentas por esse tipo de conteúdo. Mesma coisa quando alguém comete suicídio, Robbie Williams quando cometeu suicídio, a gente vê no gráfico que a palavra suicídio ela tinha uma constante assim, do nada teve um pico. E aí o que acontece? Você é psiquiatra, e aí essa semana eu vou fazer um vídeo do quê? Eu vou fazer o quê na minha mídia social? Eu só vou falar de suicídio, porque eu vou surfar na onda, entendeu? O time é fundamental para a mídia social. E o médico, para o médico isso é ótimo, por quê? Porque ele tem conhecimento que a população não tem. Então ele não está falando de uma coisa banal. Se eu sou psiquiatra e falo de suicídio, na onda do suicídio, as pessoas querem ouvir o médico falar sobre suicídio, elas não querem ouvir o padeiro falar sobre suicídio. Então você tem uma demanda latente nas mãos. E praticamente todas as a gente vai encontrar um time ideal para falar de determinados assuntos. Agora que não dá para perder o time. Não dá você, por meio de vergonha, esperar alugar o melhor estúdio da cidade para falar de suicídio. A Robin Williams cometeu suicídio ou uma celebridade. O Faustão comete suicídio amanhã. Aí o que acontece? Aí você vai preparar o melhor texto, vídeo, vai gravar no próximo mês. Aí você já não está mais surfando na onda. Isso é questão, timing é dias, entendeu? Outra coisa, cauda longa. Para praticamente todos os assuntos, já existem vídeos, textos em mídias sociais, os médicos já abordaram. Porém, eles abordaram o quê? O tópico. Então vamos só para seguir o exemplo. Cirurgia bariátrica. Já tem muito vídeo de cirurgia bariátrica. Agora, cirurgia bariátrica em idosos. Será que tem algum vídeo desse na internet? Muito provavelmente não. Vamos pegar um outro tema. Cirurgia, vamos pegar uma rinoplastia.
Tem muito vídeo de rinoplastia, mas rinoplastia em nariz de asiático. Quantos médicos gravaram um vídeo de rinoplastia em nariz asiático? Provavelmente nenhum. E aí, quando alguém que tem, e tem muita gente que vai fazer a rinoplastia, muito asiático, brasileiro, que tem filho de imigrante, de japonês, chinês, que quer fazer essa cirurgia. E aí você vai ser o único médico que ele vai encontrar isso. Logo, ele vai achar que você é a maior referência em cirurgia, em rinoplastia para nariz asiático. Então a gente tem que pensar o quê? Em fugir do HIT, ou seja, daquela palavra que todo mundo procura. A gente vai esmiuçar ela cada vez mais, entendeu? Na hora de fazer seu conteúdo. Outra coisa é a gente pensar que toda vez que a gente for publicar um conteúdo, a gente tem que pensar, isso é uma técnica de marketing há muito tempo difundida, que é a AIDA. Primeira coisa, imagina que eu, no Facebook, a pessoa me segue no Facebook, o feed dela tem muitos assuntos. Qual que ela vai prestar atenção? Aquele que despertar o quê? A primeira coisa, atenção. Para despertar atenção, o AIDA significa atenção, interesse, desejo e ação. Olha só, atenção, interesse, desejo e ação. Aquele que despertar atenção, ele vai despertar atenção porque ele tem um título chamativo. As pessoas, na hora que ela bate o olho no título, ela fala, opa, preciso ler. Imagina, cirurgia bariátrica. Passou, batido. Agora, como não morrer em uma cirurgia bariátrica? Se eu quero fazer cirurgia bariátrica, na hora eu paro para ler. Entendeu? Por quê? Porque o título me fisgou. Uma boa imagem vai fisgar. Então não adianta a gente fazer o melhor conteúdo sem ter um bom título, sem ter uma boa imagem, porque a gente não desperta atenção. E aí depois a gente tem que despertar interesse. A gente tem que fazer o quê nesse interesse? Mostrar que a gente é conhecedor. Então você vai falar de cirurgia bariátrica, você vai mostrar que você é conhecedor no meio do texto, do vídeo, etc. No final, você vai ter que despertar desejo. Além de se mostrar conhecedor, você vai ter que mostrar que aquela cirurgia é a solução para o problema dele. Para última etapa, ação. Aí sim ela vai pegar o telefone e vai ligar para você que é médico e vai agendar. Outra técnica que eu difundo muito para o médico, narrativa da dor, é o seguinte. Imagina que você vai gravar um vídeo, na hora de gravar um vídeo, o que 90% dos médicos fazem? Isso é um erro. Ele vai e fala da cirurgia, ou ele fala o quanto que ele é bom e passou. Não, você tem que entrar no contexto dessa pessoa. Quanto mais você mostrar que conhece a dor que ela tem, logo ela vai entender que você tem a solução sem você precisar vender. Vou dar um exemplo aqui claro. Imagina que chega um paciente no seu consultório, e aí você pede um exame de imagem, nota que essa pessoa tem úlcera, e vai, ó, você vai precisar fazer cirurgia de úlcera, uma cirurgia, tá aqui, ó. Agora, imagina que essa mesma pessoa chega e você entra no contexto dela. Você vai falar assim, ô seu João, dona Maria, quando você come, por exemplo, um pastel, parece que você comeu 5, ela vai falar, é assim mesmo, doutor. E aí, depois que você comeu, você fica a noite inteira com aquela sensação de empachamento no seu estômago, e isso é insustentável, e te faz até perder o apetite, você não tem nem mais desejo de comer. É isso mesmo. E hoje você sente cheiro de fritura e já te faz. É isso mesmo, doutor. Ou seja, você introduziu elementos do dia a dia dela para se comunicar. Logo ela vai falar, poxa, esse médico é o guru, esse médico ele sabe da minha vida, esse médico é o cara. E aí o quê? Se eu consigo construir a narrativa da dor no meu conteúdo, eu nem preciso focar tanto no meu serviço, porque logo o paciente entenderá que se eu conheço a dor, eu conheço também a solução. Então essas são algumas técnicas que na hora de você publicar seus vídeos, seus conteúdos, você deve utilizar. A gente não pode deixar de falar, para sintetizar essa questão de marketing médico, que o melhor marketing médico é o quê? É o bom atendimento, é claro. Os pacientes podem esquecer o que você disse, mas eles nunca esquecerão como você os fez sentir. De verdade, memória de experiência é o que todas as empresas buscam hoje. Então não é à toa que empresas que vendem carros se filiam a festivais de música. Empresas patrocinam programas esportivos, patrocinam times de futebol. Por quê? Porque aquela memória de experiência é o que fica, e não simplesmente o serviço ou o produto. Então, o que você falou para o paciente daqui a 5 anos, ele não vai lembrar, mas o como você fez ele sentir, ele vai lembrar. Se você fez ele se sentir mal, com certeza esse paciente não irá retornar, não irá trazer amigos, não irá o quê? Utilizar do boca a boca para te indicar. Mas se você fez ele se sentir bem, ele vai retornar. Então, para falar de atendimento médico, eu separei entre inúmeras, talvez centenas de técnicas, essas 5 técnicas aqui, de uma maneira rápida a gente vai falar sobre elas. A primeira delas, jornada do paciente.
esquece que o médico é o único responsável pela experiência do paciente. Isso já não funciona mais. Olha só, durante muito tempo, a única preocupação do médico era o quê? Se especializar. Então ele se especializava, faz pós-graduação, faz residência, atende uma equipe multidisciplinar, vai no hospital. E aí, a gente nota hoje que de cada 3 reclamações no Reclame Aqui de clínicas e consultórios, 2 são para o trabalho da equipe do médico e não para o atendimento do médico. Então eu falo para você que mais de 60% daquilo que os pacientes reclamam, externam negativamente sobre o seu trabalho e tiram a clientela do seu consultório, não é porque você atendeu ele mal. Mas sabe por que é? Por questões que você não controla, mas que você pode sim tentar evitar. É a recepcionista que não dá o bom dia. É a sala de espera desconfortável. A gente até tem uma história clássica de uma paciente que deixou uma reclamação gigantesca porque ela pediu uma informação para a recepcionista estressada, falou, não sei, de uma maneira alta, e ela se sentiu constrangida com os outros pacientes. Ela escreveu aquilo que aconteceu. No mesmo dia, muitos pacientes falaram, essa clínica não é boa mesmo, eu também já fui maltratada lá. Começou um burburinho tão forte que na região o médico perdeu 30% da clientela. Então, a jornada do paciente, atualmente quem trabalha com marketing médico, e quando o médico quer fazer o marketing dele, ele precisa entender o quê? Primeira coisa, o paciente teve o sintoma, ele vai procurar o médico, pegou o telefone, ligou, pronto. Ao ligar, esse paciente foi atendido no primeiro toque? Não, ele precisou ligar 27 vezes para ser atendido, porque só dava ocupado o telefone do médico. O que esse paciente vai fazer? Já começou com uma experiência ruim, vai procurar um outro médico. Ou ele já sentiu ali no subconsciente dele que não vai ser nada bom aquele atendimento. E aí ele ligou, foi mal atendido pela telefonista, não conseguiu agendar, o médico não tinha tanto horário. Então, esse é o primeiro ponto. Aí um segundo, quando ele chega na sua clínica, olha só, eu fiz uma pesquisa uma vez com uma clínica enorme de São Paulo que estava cada vez mais perdendo pacientes. E perdendo pacientes, até que o dono me ligou e falou, Vitor, cardiologista, falou, Vitor, vem cá, por que eu perco paciente? Eu falei, tem competição, aquelas coisas mais triviais, porém, vamos fazer uma pesquisa de mercado. Pesquisa com os pacientes. E a gente fez essa pesquisa qualitativa e nós descobrimos o quê? Que a experiência do paciente era horrível, mas Vitor, aqui no meu quadro de médicos são os melhores, todos os médicos do Vila Lobos, médicos do Einstein, médicos da USP, do Hospital das Clínicas. Como assim os médicos são ruins? Não era isso que a gente estava falando de experiência. O que o paciente, depois a gente notou e só por questão qualitativa a gente conseguiu descobrir? O estacionamento mais próximo da clínica ficava a quase 3 quarteirões. Em São Paulo, a 3 quarteirões. O que acontecia? Esse paciente, que muitas vezes não tinha nenhuma mobilidade, imagina um senhor, uma senhora, esse paciente que em São Paulo chove do nada, esse paciente deixava o carro e tinha que andar quase 3 quarteirões, quase 10 minutos para chegar, porque aí tinha os cruzamentos, etc. Era o único estacionamento grande aberto. O que acontecia? A experiência dele já era horrível. Esse paciente, antes de sentar de frente com o médico, já prometia, nunca mais volto nesse lugar. Até que a gente descobriu, o que a gente fez? Como não tinha infraestrutura para ter um estacionamento lá na clínica, por questão de espaço mesmo, não tinha terreno, não tinha nada. Fez convênio com o mesmo estacionamento, só que tinha 2 manobristas. Enquanto um levava um carro, a pessoa chegava na frente da clínica, levava lá no estacionamento 3 quarteirões, já ficavam do outro lado para retornar com o carro, e assim a gente diminuiu e muito o que é a insatisfação. Logo, esses pacientes passaram a ter experiências mais positivas e passaram a divulgar mais para os amigos. Então, a jornada do paciente não é só o atendimento do médico, é o pós-atendimento. Tem clínica que a gente já conseguiu mapear 16 pontos dessa jornada. Tem clínica, na maioria, são 5 ou 6. Consultório, 5 ou 6. Então, pensar nessa jornada. Outra questão de atendimento médico. Motivos que o paciente processa o médico. Tem um autor de best-seller, conhecido mundialmente, que na verdade na atualidade ele já emplacou alguns best-sellers, que é o Malcolm Gladwell. Num dos melhores livros dele, que se chama Blink, The Power of Thinking Without Thinking, ou seja, o poder de pensar e não pensar, ele fala quais são os motivos inconscientes que pacientes processam médicos. E aí, eles fizeram, esse capítulo inteiro fala disso, então sugiro que você leia esse livro. Eles fizeram uma pesquisa
E o que eles encontraram aqui nessa pesquisa? Alguns pontos incomuns de médicos que são muito processados. Primeiro deles, médicos que falam mais do que escutam, geralmente são processados. Médicos que têm mais experiência acadêmica e prática, aqueles médicos mais autoridade, geralmente eram os mais processados nos Estados Unidos, enquanto aquele médico mais inseguro era menos. Médicos que usam tom de voz dominante eram mais processados. Porque, no final, eles descobriram, o paciente não processa, geralmente, o médico que ele gosta, por mais que tenha o erro. Agora, aquele médico que não teve o quê? Empatia e humanização no atendimento, era mais processado. Por isso que falar de humanização na medicina está em voga nos últimos 10 anos e nunca vai deixar de estar. Aquele paciente que chega no consultório médico e o médico não olha no olho dele, não dá a mão para ele, enquanto o paciente fala, o médico olha o WhatsApp, o paciente fala, o médico já está quase com a mão na porta, esperando o paciente sair. Com certeza, esse sujeito não terá mais espaço. Por quê, Vitor? Porque não existe marketing bom de produto ruim. Lembra? Paciente 3.0? Atualmente, não sobrevivem marcas, não sobrevivem produtos e nem profissionais que proporcionam experiências ruins. Olha só um exemplo que eu sempre utilizo. Coca-Cola é um produto ruim? Não, é um produto ótimo. Se você perguntar para quem consome, 9 de cada 10 pessoas consomem, vão falar que é ótimo. Mas, Vitor, nutricionalmente Coca-Cola é horrível. Tudo bem, mas na proposta dela ela é boa, o sabor, entendeu? Então Coca-Cola é um ótimo produto, por isso que ela sobrevive. Ela não sobrevive por conta do marketing, ela sobrevive porque ela é realmente boa, entendeu? Se ela tivesse o melhor marketing do mundo e fosse uma Dolly, a Coca-Cola não teria a força que tem. E isso também é com o médico. Já não existe mais aquele médico que chega e fala, Vitor, me faz um projeto de marketing, quanto custa? Espera lá, o quanto custa vai depender de você. Se você atende com humanização seus pacientes, se você não atende, a gente pode fazer o maior projeto do mundo, o mais caro, não vai dar certo. As pessoas, a partir do momento que uma, duas falar mal de você, o castelo é um castelo de cartas, vai cair, as pessoas vão notar que você é um produto ruim, que proporciona experiências ruins. Outra técnica dessas. Técnica do paciente visitante, rápido aqui para vocês. Eu tenho um grupo de médicos que eu mentoro eles 2 vezes por ano. A gente se reúne em capitais do Brasil, a gente se reúne, esses 10 médicos trocam experiências, a gente fomenta o quê? Novas técnicas de marketing médico, e um deles, o Pedro, é o que tinha o maior score de fidelização. E aí um dia ele falou uma coisa muito engraçada que eu vou trazer aqui para você. Um outro médico falou, Pedro, conta pra gente o segredo de tanto paciente ser fidelizado. Ele falou, o meu segredo é não ter paciente, é ter um visitante. Ninguém entendeu nada. Olha só o que o Pedro falou. Pessoal, é o seguinte, toda vez que alguém te visita, um colega de trabalho novo, sabe? Todo mundo tem aquele novo colega de trabalho que um dia ele vai visitar a sua casa. Toda vez que um visitante chega na sua casa pela primeira vez, o que você faz? A primeira coisa é abrir a porta, não é? Você não vai lá e abre a porta para ele, ou o visitante já chega e entra na sua casa, senta no sofá enquanto você está na cozinha. Não, você vai e recebe ele na porta, não é? Isso acontece comigo e com os meus pacientes. Já passou do tempo que o médico simplesmente gritava o nome do paciente, Vitor, aí eu entrava no consultório dele, ou ele pedia para a secretária chamar. Quando eu vejo no meu sistema, isso é porque o Pedro, que é o endocrinologista, só atende pacientes particulares, então ele tem esse tempo, tá? Mas é por ele fazer isso também ele tem esse tempo, então é um ciclo. O que acontece? Toda vez que ele via que era a primeira vez que um paciente chegava no consultório dele, que um paciente que nunca tivesse contato com ele, era a primeira vez, ele utilizava a técnica do paciente visitante, ele ia lá e buscava o paciente na recepção. Segunda coisa da técnica, são 4 pontos. Primeiro é receber. Segunda, quando um amigo, aquele seu colega de trabalho, vai te visitar pela primeira vez em casa, você não vai apresentar a casa para ele, não é a primeira coisa que a gente faz, a gente fala, aqui a sala, aqui o banheiro, aqui o quarto das crianças, aqui uma biblioteca. Você não apresenta? É o que ele fazia. Olha só, aqui é a sala de procedimento da clínica. Então, a partir de um segundo estágio que a gente talvez vai te atender, será nessa sala. Aqui, aí ele faz o que? Ele apresenta as pessoas também.
Quando alguém vai na sua casa a primeira vez, você não apresenta seus filhos? Olha, tá aqui o Mateuzinho, tá aqui a Carlinha, tá aqui o João, esse daqui é o meu marido, essa daqui é minha esposa, essa é minha mãe que mora comigo. Você apresenta pelo nome, é o que ele faz, ele mostra que ali não tem hierarquia nenhuma. Ele fala, ó, essa daqui é minha recepcionista, a Carla, ela tá aqui, ó, para tirar todas as suas dúvidas. Qualquer coisa que você precisar, a Carla, esse daqui é financeiro, é a Lúcia, entendeu? Então, ele desmistifica essa coisa do médico ser um onipotente no consultório. Não, o médico agora participa do processo como um visitante. Terceiro ponto que o Pedro fala. Vitor, quando alguém chega na sua casa, geralmente o que você vai fazer? Vai chamar ela para tomar um café, não é? Você fala, então agora vem aqui na copa, na cozinha, vamos tomar um café. Por quê? Porque é ali que vai iniciar a conversa. Ninguém vai na tua casa e olhar para sua cara e ir embora. Ele vai lá para conversar, não é? Então, eu ofereço um café. Eu tenho minha máquina de café, eu ofereço para quê? Quebrar o gelo. E o quarto e último ponto. Toda vez que um visitante vai na sua casa, ele está com algum problema, ele precisa conversar. E o paciente é essa pessoa. Ninguém vai no médico mais uma vez porque quer. Essa pessoa tem uma angústia, um sintoma, uma patologia. Essa pessoa precisa falar. Então, no primeiro atendimento, eu escuto mais do que falo. Então, eu sou o quê? Eu sou alguém que recebe uma visita na minha casa. É assim que eu trato meus pacientes. Eu achei aquilo incrível, por isso eu tô reverberando isso para você. Outra questão fundamental para você fazer um bom atendimento médico. Escutativa. Então, o quanto mais a gente já falou do paciente do que falar, melhor. Mas vamos lá, escutativa tem inúmeras técnicas, mas uma delas, você fazer mais perguntas abertas do que perguntas fechadas. Então, quanto mais o paciente falar da patologia dele, mais ele vai no subconsciente. Isso não precisa ser horas, durante minutos. Ele vai entender o quê? Que ele foi ouvido. E ao entender que ele foi ouvido, ele vai ter uma melhor experiência. Então, técnicas de escutativa, uma delas é essa, questão de pergunta. Outra técnica, palavras-chave de credibilidade. A gente tem inúmeras palavras-chave de credibilidade, temos assim mais de 100, mas só para você entender. Imagina que você vai começar uma sentença, você precisa indicar um protocolo, uma cirurgia para um paciente. Imagina se você utilizasse a técnica, dentre elas, por exemplo, da porcentagem. E você falasse, 96% dos pacientes que se submetem a isso têm um resultado assim. Então é mais fácil você convencer um paciente a, desde comprar aquela ideia, ou até você indicar um tratamento, quando você utiliza dessas palavras-chave de credibilidade. Uma outra delas é da especialização. Quando você diz, por exemplo, no último congresso que eu fui em Nova York sobre essa patologia, foi muito discutido que, em casos como o seu, ou seja, você introduz o paciente que você é um médico que sempre procura se estudar, etc. Então tem inúmeras dessas palavras-chave de credibilidade. O médico que consegue dominar e começar as sentenças dele com essas palavras-chave, logo ele consegue convencer mais esses pacientes. E para a gente finalizar tudo isso, a gente já falou de atração, de atendimento, dos limites éticos. Questão de fidelização. Olha só, a diferença entre um paciente satisfeito e um paciente fidelizado é o quanto de tempo você dispõe para se relacionar com ele antes, durante e depois do atendimento. Olha só, pra gente, lembra? Pra gente atrair pacientes, relacionamento antes. Então não é à toa que médicos que fazem sucesso em mídia social, aquele médico que tem... que posta muitos stories no Instagram, aquele médico que tem aquele canal no YouTube, que eu já te falei desses 6 médicos que tem canal com mais de 1 milhão de pessoas, que criam um relacionamento, eles conseguem atrair paciente para o consultório, certo? Porém, a gente já notou que a gente já falou que para proporcionar a melhor experiência possível para o paciente, a gente precisa ter o quê? Um bom atendimento durante. E aí eu te falei daquelas técnicas de atendimento. Porém, a fidelização, ela passa por esses 2 estágios, mas principalmente ela passa para o pós-atendimento. Por que e aí eu vou falar para você o porquê do pós-atendimento. Mas primeiro, eu preciso te vender a ideia porque é importante fidelizar o paciente. 3 motivos básicos. Primeiro, lealdade. O paciente fidelizado não te abandona e faz questão de procurar sempre que ele precisa. Então, se esse paciente tem aquela patologia, ele não precisa ir no médico 7 vezes por dia ou no ano. Ele só vai quando ele precisa. Mas se ele já é fiel a você, quando ele sente de novo uma reincidência, ou quando ele precisa retomar o tratamento, ele vai com quem? Com aquele médico que ele é fidelizado. Então a lealdade é um primeiro ponto. Confiança é um segundo ponto. E olha por que é importante. O paciente fidelizado, ele já confia no seu serviço, por quê? Porque ele é leal, então ele está disposto ao quê? A pagar a mais por esse serviço.
Então vamos supor que eu já fiz um tratamento com um dermatologista, e eu tive uma experiência ótima e eu sou leal a ele. Se esse dermatologista já tem essa clientela fiel, e é isso que a gente trabalha com o médico, muitas vezes você não vai precisar de um paciente novo, você vai precisar trabalhar a fidelização dos seus pacientes. Se eu já tenho uma clientela fiel a mim, eu consigo cobrar um preço um pouco mais elevado, é claro, dentro do limite do bom senso. Por quê? O paciente ele não quer arriscar uma experiência que ele não sabe se vai ser boa ou ruim. Se ele já teve uma experiência com o médico A, ele não tem para que procurar o médico B, ele paga um pouco a mais para o médico A. Então fidelizar é importante. E o terceiro e talvez mais importante quesito de marketing é a propaganda. Um paciente fidelizado é um propagador nativo da sua marca. Ele sempre irá indicar os seus serviços para amigos, parentes e colegas de trabalho. Então isso é o boca a boca. Fidelizar o paciente, talvez você ache que é só por conta da lealdade? Não, tem todos esses aspectos. Lembra que eu te falei então que o pós-atendimento é importante para a fidelização? E que praticamente médico nenhum trabalha com isso? Que o desafio de quando a gente faz marketing médico é trabalhar a fundo isso? Por quê? A gente entra no conceito de share of mind, retenção de marca. Se eu te fizer uma pergunta, você é o especialista número 1 na mente dos pacientes? Mas que pacientes, Vitor? Da sua região, certo? Por exemplo, se eu perguntar hoje para o meu colega de trabalho, por favor, me indica um carro esportivo. Ele vai indicar, por exemplo, um Jaguar, uma Ferrari. Por quê? Na cabeça dele, quando alguém fala a palavra carro esportivo, abre uma gaveta com Jaguar, Ferrari e assim por diante. Agora, quando alguém pergunta, me indica um pneumologista, ele vai abrir a gaveta e vai ter nada nessa gaveta. Não vai ter nome nenhum nessa gaveta. Por quê? Porque ali na região dele, nenhum médico fez um trabalho de branding para ser a primeira, o primeiro especialista na mente desses pacientes. Só que agora, quando eu falo para você fidelizar o paciente, com o tempo, os seus próprios pacientes perdem aquelas lembranças do serviço. Olha só, por meio de estudos, um paciente que foi no seu consultório hoje, ele tem uma retenção sobre aquela memória dele, tanto afetiva quanto a memória do serviço em si, é alta. Então esse paciente lembra de tudo que você falou para ele praticamente hoje. Depois de um ano, ele lembra 40%. Depois de 10 anos, esse paciente simplesmente não lembra nem o teu nome, mais ou menos. Agora, um médico que atende de 400 a 600 pacientes por ano, depois de 10 anos, ele poderia o quê? Fazer relacionamento com 4.000 pacientes, certo? Depois de 10 anos, ele já tem uma clientela com 4.000 pacientes. Mas não, ele não faz nenhum relacionamento pós. Ele não envia a cada 3 meses um e-mail para essas 4.000 pessoas, um e-mail de dica. Aí quando ele envia aquele spam oferecendo alguma coisa. Não, envia uma dica, envia um oi. Olá, como tá? Faz tempo que a gente não conversa. Mas você não vai enviar um e-mail para 4.000 pessoas. A gente já tem programas, a gente trabalha com isso no marketing. Para quê? Para enviar para todo mundo de uma vez em um e-mail como se fosse pessoal, como se estivesse falando com ele. Aí mais além, hoje eu conheço médicos que ele já tem na clientela dele mais de 2.000 pacientes que ele já atendeu em uma lista de transmissão do WhatsApp. Então o que ele faz? Uma vez por semana ele para durante 1 minuto e dá um oi num vídeo e dá uma dica. Por exemplo, você sabia que se você comer oftalmo, né, você comer cenoura, ela tem beta-caroteno, vai melhorar alguns aspectos da sua visão, e aí tem um exercício para você enxergar melhor. Ele só faz isso e envia para aquela lista de transmissão. Logo, as pessoas que passaram com ele há 5 anos, que já esqueceram dele, volta a lembrar, e volta a lembrar, e volta o que é indicar, e volta a procurar. Então, se a gente abnegar o pós-atendimento, simplesmente eu atendi, tchau, e não criar relacionamento constante com essa pessoa, ele vai procurar quem? O meu outro colega. E aí, para fidelização, eu preciso te falar, para a gente continuar essa questão de fidelização, lembra que no começo eu te falei que o marketing médico é dividido em médicos que querem atrair novos pacientes, que é mais caro, eu pago quase 7 vezes mais para atrair um novo paciente, e tem aqueles que não, que a gente nota que ele já tem um volume grande. Médicos que operam com 80%, 90% da capacidade de um consultório, isso a gente consegue ver em números. Então ele atende 10 pessoas por dia, ele todos os dias atende 9. Esse médico precisa de novo paciente? É claro que não, a não ser que ele for um super-homem, que ele não precisasse dormir, que ele não tirasse férias, aí ele conseguiria atender 1.000. Mas não, esse médico tem limitação física, porque ele é ser humano, ele não precisa atender mais paciente. Ele precisa o quê? Ou cobrar um preço superior, mas aí ele não teria esses pacientes, ou aumentar o ticket médio. O que é aumentar o ticket médio? Por exemplo, você atendeu 10 pacientes no dia e o rendimento foi de R$100. Qual que é a média? Você vai pegar esses R$100 e dividir por 10. Cada paciente gastou R$10 no seu consultório.
Agora o desafio não é atrair mais novo paciente, é fazer com que os pacientes deixem de gastar 10 para gastar 15. E aí nós temos que aumentar o quê? O ticket médio. Geralmente são muitas as estratégias para aumentar o ticket médio, mas as principais, oferecer pacotes de serviço. Então o paciente que gastava só R$10 como procedimento, você vai fazer um pacote de serviços para ele, com aquele procedimento, é claro, que é o indicado, mas com um protocolo que tenha mais 1 ou 2 procedimentos, para que esse paciente, o quê? Ele vai ter uma certa compensação, porque se ele fechasse esses 3 procedimentos por unidades, ele pagaria 200, por exemplo, reais. Mas como ele fechou os 3 de uma vez, vão ser 150 reais. Isso você pode fazer com o paciente. O que vai acontecer? As pessoas passarão de gastar 100 para gastar 150. Imagina que 10% dos seus pacientes aceitem essas novas indicações. Você já aumenta muito a lucratividade da sua clínica. Outra coisa, serviços complementares. Por exemplo, eu fiz um tratamento, isso é um caso hipotético, fiz um tratamento, por exemplo, de cicatriz de acne com uma médica. E aí, estava no tratamento de cicatriz de acne, microagulhamento com radiofrequência, a sessão R$1.000, poxa... E aí ela me pergunta, Vitor, você tem mais 20 minutos? Eu falo, tenho, 20 minutos eu tenho, né? Você não quer fazer uma luz pulsada agora no final? Porque é o seguinte... Tua pele vai ficar muito irritada, esse vai ser estranho para você trabalhar esses próximos 2 dias. A luz pulsada vai acalmar a tua pele e aí você vai ter uns efeitos, além de mais acelerados, a questão de estética mesmo, você vai trabalhar com mais confiança hoje. Eu falei, poxa, legal, mas quanto que é? Custa R$80. Aí na hora, poxa, eu acabei de gastar 1.000 mais 80, tudo bem, né? Ou seja, ela já aumentou em quase 10% o faturamento dela simplesmente porque ela não se limitou a ter apenas um serviço. A dica que eu te dou, sempre tem um serviço a mais para oferecer. A maioria dos pacientes vão falar não, mas muitos deles vão fechar. E o que acontece? Mas, Vitor, eu vou enganar o paciente? É claro que não. A questão ética do médico, essa questão de paciente médico deve ser respeitada sempre. Você só vai oferecer aquilo que realmente o paciente precisar. Igual ela, a luz pulsada, no caso eu precisei dela, minha pele ia ficar irritada, essa luz pulsada ia acalmar minha pele e eu ia trabalhar com mais autoconfiança, para mim fez sentido, entendeu? Então se faz sentido para o paciente, principalmente se o paciente precisa daquilo, ofereça. Então nunca se limite a ter só uma carta na manga, sempre tenha várias. E se a maioria dos pacientes vão falar não, mas você vai ver que 10, 20%, e a gente trabalha sempre nessa margem, vão falar sim, e aí você consegue aumentar esse seu ganho no consultório. Outra dica, serviços de prevenção. Olha só, consultório de ortopedia em São Paulo. Esse é um case. O paciente passou com o médico, cirurgia, fisioterapia. 2 meses de fisioterapia, saiu da fisioterapia, tchau. Acabou o ganho do consultório? Não, olha só o que a gente fez, que eu já participei. A gente oferecer para o paciente um trabalho a mais. Falar o seguinte... Se você quiser um pacote aqui que custa X reais, e que assim era considerável, você vai fazer um trabalho de prevenção, porque a gente notou na relação fisioterapeuta-paciente que esse paciente praticava musculação, ou que esse paciente praticava, por exemplo, tênis. Ele falou, você já está livre da fisioterapia, mas para voltar a jogar tênis e não se machucar novamente, você precisa fortalecer, porque antes você já não tinha se fortalecido. Fortalecer tal membro, etc, etc. Isso vai ser um trabalho de 6 meses. Você quer fazer esse trabalho preventivo? A gente teve um aumento de 17% daqueles pacientes que sempre saíam depois de 6 meses de fisioterapia, 17 continuaram com a clínica. O que aconteceu? Tivemos que abrir outra unidade, porque a gente ofereceu esse serviço de prevenção, a gente conseguiu ter um ganho muito alto com ele. Então sempre existem alternativas para você ter mais ganho com aquelas pessoas que já estão no seu consultório. Isso eu falo do quê? De ticket médio. E, para finalizar, nós vamos falar dos 10 erros que os médicos cometem na internet, coisa muito simples, só que não, né? Porque marketing digital seria horas de marketing digital, mas vamos lá. Melhor do que encontrar novos pacientes é ser encontrado por eles. Isso é o marketing digital. O marketing digital ele é muito diferente daquele marketing tradicional, que a gente procurava por clientes. Hoje não, a gente tem que ser encontrado por eles. Por isso que a gente falou muito de conteúdo, lembra? Eu falei que médicos que sabem engajar na internet têm sucesso, porque eles já não buscam mais encontrar pacientes, eles são encontrados por pacientes. E é isso que o marketing digital possibilita pra gente. Então, esse é o último slide aqui da nossa aula, que são os 10 erros. Primeiro erro, o médico não tem presença digital. Então você médico,
Lembra, você é a sua marca, você é a sua marca pessoal e profissional, você é a sua empresa. E aí, 3 erros básicos. O paciente procura alguma coisa, procura o seu nome na internet. O colega de trabalho te indicou, a primeira coisa, vai procurar para saber quem é. E aí, ele não encontra nada. Ele não tem nenhum telefone de contato, não tem o endereço, mas não tem nem os principais serviços. Ele quer ver seu rosto antes de ir para a consulta. Todo mundo é assim. Antes de ir para o médico ou de uma reunião, a gente procura aquela stalkeada, né, nas mídias sociais, e não tem nada. Então, se você não tem presença digital, você praticamente não existe nesse cenário do marketing digital que tanto faz para consultórios e clínicas. Você não tem um posicionamento bem definido. Atualmente, posicionamento é tudo. Por exemplo, eu trabalho com marketing. Imagina se eu falasse de marketing. Eu teria mais de 1.000 alunos? Provavelmente não. Agora eu falo de marketing médico, é específico. Olha só, eu conheço uma centena de médicos que eu já participei do processo e que eles já entenderam isso e já fizeram. Tem um médico no Brasil que se posiciona como o maior expert em calvície feminina. Ele só fala de calvície feminina. Ele é dermato, tricologista, ele poderia falar de tudo. Poderia falar desde a cicatriz de acne que a gente utilizou no exemplo, falar de melasma, falar de tudo. E todo dia um vídeo diferente. Ó. Não, só calvície feminina. O que acontece? As pessoas saem de São Paulo, saem do Rio para ir para Recife no consultório dele. Todos os dias, pacientes particulares. A mulher fala, não, eu vou pagar mais, eu vou fazer o que for, mas é ele que vai resolver o problema, porque ele é o maior expert. Por quê? Porque ele se posicionou como? Pele negra, nós temos no Instagram uma médica que faz muito sucesso, só fala de pele negra. O cirurgião plástico que fala só de rinoplastia para nariz asiático. Entendeu? O doutor Tontura, do Instagram, que só fala sobre labirintite. Apesar dele ser meu amigo pessoal, por ele ser meu amigo pessoal, eu posso te falar. Todos os dias, consulta, 600, 700 reais, agenda lotada. Por quê? Porque as pessoas saem de Brasília para ir para São Paulo no consultório dele, porque como ele só fala de tontura, de enxaqueca, de labirintite, todo mundo o vê como o maior especialista na área. E o que acontece? Ele, não por osmose, mas por ele já é um ciclo. Por ele só falar disso, cada vez mais ele busca estudar isso, cada vez mais os congressos o convidam para falar sobre isso, cada vez mais ele é um expert, na verdade. Ele não é um charlatão, ele é um expert naquilo. Então, atualmente, quanto mais bem posicionado você tiver, melhor. Essa coisa generalista de falar de tudo, dificilmente você se destaca na internet. Outra coisa, não tem perfis em mídias sociais. Então lembra, o paciente naquele terceiro estágio do comportamento, ele vai procurar agora informações sobre o médico. E aí ele encontra sobre o seu concorrente aquele perfil bombando na mídia social e ele não encontra nada sobre o seu. Qual que ele vai dar preferência? Então a gente já havia falado sobre mídia social, mas é importante. Não tem avaliações de pacientes publicadas. Lembra do paciente 3.0? Que uma das vertentes, na verdade, um dos tópicos de comportamento que esse paciente tem é o quê? Ele buscar avaliações do médico. Então aquele médico que tem muita avaliação negativa, ninguém quer passar por essa experiência. Alguém já colocou a mão no fogo para saber que queima. Ninguém quer procurar médico, produto, restaurante que tem avaliação negativa. Isso também é com o médico. Então, se você não tem avaliações de pacientes publicadas, principalmente positivas, é difícil na hora de convencer, esse ambiente persuasivo que é a internet, você convencer. Outro erro, que esse para mim aqui é o mais clássico de todos os médicos, não tem métrica mensurável. Ah, Vitor, eu tenho um Instagram, eu faço AdWords, mas se eu te perguntar quantas pessoas em setembro visualizaram seu perfil, em novembro você não sabe responder. Quantas pessoas clicaram no seu site em abril e quantas clicaram em maio, você não sabe responder. Por quê? Você perguntar, mas caiu muito o meu fluxo. Você não tem as métricas básicas de marketing, você não consegue metrificar se a sua comunicação está correta ou não. Então a gente tem que ter métrica quando fala de marketing. Uma boa agência de marketing, principalmente marketing médico, mas na verdade é uma boa agência de marketing no geral. E um bom profissional de marketing, ele não só executa o trabalho para você. Todo mês a reunião dele não é para dar só ideia. Metade do tempo, você tem que sentar, olhar no olho dele e tem que falar de métrica. Ele tem que falar, ó, esse mês a gente teve, por exemplo, tantos cliques no nosso site, esses cliques que foram para a página de contato, que é aquela página onde o paciente vai deixar o contato dele, foram 3 vezes menor do que no último mês, então eu acho que a gente precisa mudar, entendeu? Métrica é fundamental. Outra coisa, não tem uma estratégia exclusiva. O que eu vejo que acontece muito na área médica?
Ah, o meu colega aqui da esquina, ou que fez residência comigo, fez pós-graduação, ele tá utilizando, ele utiliza o Instagram, Vitor. Então o Instagram é bomba, eu vou utilizar o Instagram. Mais uma vez, é uma frase que eu acho séria quanto a isso. Se você copiar o marketing do seu colega, você será no máximo o melhor segundo lugar. E ninguém quer ser o melhor segundo lugar. Quando a gente fala de marketing, esse seu colega, ele não utiliza o Instagram porque o Instagram é o melhor canal. Lembra que eu te falei que existem inúmeros canais? Ele utiliza o Instagram porque é o melhor canal para ele, mas não quer dizer que seja o melhor canal para você. A partir do momento que você conhece os canais e as possibilidades, você consegue, por meio de métricas, mensurar qual que é o melhor canal para divulgar o seu consultório, a sua clínica. Não copiar o do colega. Isso é clássico. Todos os dias eu recebo um e-mail do médico que o médico fala: Vitor, quanto você cobra para fazer um site para mim? Quanto você cobra para fazer meu Instagram? E eu não faço serviço, né? E eu penso comigo, mas quem disse que você precisa de um Instagram? Sabe? Quem disse que você precisa de um... Primeiro, vamos dar um passo atrás, vamos planejar isso aí, sabe? Não é por aí. Não sai fazendo, não sai copiando o teu colega, não. Outro erro, não publica conteúdo. A gente já teve 3 slides aqui para falar de conteúdo, de técnica de conteúdo. Lembra? Os 2 primeiros estágios do comportamento do paciente. Quanto mais conteúdo eu tiver publicado, vídeos, textos, etc., o que vai acontecer? Mais facilmente eu serei encontrado. Então, todos os dias, eu tenho, por exemplo, um conteúdo publicado sobre calvície feminina. Então, eu quero me posicionar como calvície feminina. Eu tenho um vídeo. Todos os dias, 10 pessoas veem esse vídeo. Porque esse vídeo fala sobre aspectos de alimentação. Aí agora, vamos supor que eu sou esse mesmo médico, só que eu tenho 100 vídeos que falam sobre calvície feminina. Um, alimentação, outro sono. E todos os dias, 10 pessoas veem cada um desses vídeos. Eu passo entre ter 10 visitas todos os dias no meu site ou no meu vídeo para ter 1000. Então, a quantidade é fundamental na hora de publicar. E aí, quando eu tenho 1000, eu tenho 10 vezes mais procura também no meu consultório. Outro erro, não fazem marketing direto. Ou seja, não se correspondem, seja por e-mail, pelo WhatsApp, com aqueles pacientes que já passaram em consulta, que já experimentaram o serviço do médico. Ou seja, marketing direto é fundamental. É você enviar para sua base esporadicamente, não é todo dia, porque ninguém quer receber e-mail de médico todo dia, de ninguém a gente quer receber, mas a cada 2, 3 meses um e-mail para perguntar como vai, isso para todo mundo. Então se relacionar é fundamental. Marketing direto e de relacionamento. Outro erro, não participam do planejamento e da execução do projeto. Esse erro é clássico. 6 anos de medicina, 2 anos de residência, talvez 5 anos de residência, né, cirurgião plástico. Aí você faz uma especialização, faz uma pós-graduação, ou seja, você já está 10, 20, 15 anos na medicina. E aí você contrata uma agência de publicidade, senta com um menino de 20 anos que trabalha no atendimento, que você nem sabe, mas aquela pessoa que conversa com você, geralmente é a mais inexperiente da agência. E aí, em meia hora, você vai explicar uma carreira de 30 anos para essa pessoa, você vai explicar medicina, você vai explicar o que é ser pneumologista para alguém que não tem nem know-how de vida, que tem 20 anos. É claro que não vai funcionar. Primeira coisa, se o médico não entende as possibilidades do marketing, ou seja, de planejar, ele não vai ter sucesso. Então você precisa entender, porque agência nenhuma vai conseguir captar isso. A não ser que sejam alguns profissionais que já estão há um tempo na área, e principalmente algum profissional que já vivenciou essa questão médica. Mas a maioria, por isso que entrega um trabalho não bem feito. Porque não consegue chegar no cerne da questão. Entendeu? Então aquele médico que não participa do planejamento, que relega, tudo é para agência, tudo para, Vitor, eu vou te contratar, você faz. Não é por aí. Quem entende medicina aqui é você. Eu simplesmente faço o quê? A execução do projeto. E a agência boa é que faz execução. Agora, o planejamento tem que ser feito entre os dois, entre agência e entre médico. E no final, um erro também que eu vejo que a maioria, para não falar, e 99% dos médicos cometem, eles focam o quê? No serviço e não nas mídias. Olha só, você tem R$1.000 de verba todos os meses para o seu consultório. Você separou aqueles R$1.000 suados todos os meses. Aqui que eu vejo que todo médico faz, pega esses R$1.000 e paga para a agência. Paga para um profissional, paga para o Vitor Jaci. Aqui, Vitor, R$1.000, todo mês. E aí eu vou lá todo dia, faço um postzinho para ele, não eu no caso, mas a agência faz todo o post, faz um videozinho. O que acontece? Quase ninguém vê aquele post. Todos os dias quem vai curtir aquele post? A sua esposa, seu esposo, sua avó, sua mãe, 2 ou 3 pacientes. Por quê? Você sempre vai martelar nas mesmas pessoas, você não vai conseguir crescer. Eu sempre falo, entre 50% e 60% do seu orçamento de marketing tem que ser gasto com mídia. O
que é isso? É Google AdWords, é Facebook Ads, é Instagram Ads, ou seja, no YouTube, é trazer visitas para o seu site todos os dias de milhares de pessoas que não te conhecem. Você não precisa fazer marketing, você vai catequizar pessoas que já estão catequizadas, você não precisa disso, você precisa chegar a novas pessoas. Quando uma agência trabalha para você, ela vai executar, ela vai fazer a postagem, aquela coisa bonitinha, mas a sua verba não precisa ser gastada aí. Vale mais a pena a agência, ao invés de fazer 10 posts por mês, fazer 5, mas você ter R$500 a mais, 600 para investir o quê? Em alcance dessas postagens. Então, não gaste todo o seu orçamento com serviço, gaste seu orçamento de marketing médico com mídias, as mídias que vão trazer visibilidade para você, não só o serviço. O serviço é importante? Mas de 50% a 40% do seu orçamento tem que ser gastado com serviço. Por isso que o médico que chega até mim, principalmente no passado, Vitor, vamos fazer um planejamento de marketing? Vamos? Tá, doutor, você tem, por exemplo, 2.000 para gastar com mídia? Não, mas teu trabalho, né, por exemplo, vamos supor, não é R$1.000 seu trabalho? Mas o meu trabalho não vai trazer resultado nenhum se você não investir em mídia. O meu trabalho é o quê? Fazer com que você gaste cada vez menos e alcance mais. Tá, entendeu? Mas isso é um erro. Você só pagar a agência, você tem que pagar as mídias. Do mais, falamos de ética, falamos de atendimento, comportamento do paciente, fidelização, questão de marketing digital. Essa foi a aula e eu espero que eu tenha plantado uma semente na sua cabeça de como sim, o marketing médico, apesar de parecer uma coisa muito complexa nesse primeiro momento, é possível você não ultrapassar limite ético nenhum e mesmo assim ter um consultório, uma agenda lotada no final. Basta você entender esses pontos que eu te falei, que aqui foi praticamente uma introdução, cada ponto desses são 50 horas de conversa, mas entender esses pontos, entender o que é possível para fazer na sua carreira, e eu tenho certeza que principalmente depois de daqueles 2 primeiros slides nos quais eu te mostrei que os médicos já são quase 500 mil no Brasil, que a questão do concurso público que paga cada vez menos, lembra? Dados de 2018 do Conselho Federal de Medicina, com certeza você de alguma forma te inquietou. Você quer mais essa profissão que você tanto sonha, que você tanto investiu tempo e verba para hoje ser um médico. Então, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela Verbomed também, por essa oportunidade. Doutor, um grande abraço, obrigado por me acompanhar durante esses minutos.